galera, tudo bom? Bom dia pra todos, é isso. Entrei um pouquinho antes, gente, como é de praxe, tá bom? Que é pra gente já se planejar, tudo mais, beleza? Então fiquem aí ligadinhos que já já a Mila tá entrando e só bora. Enquanto isso, vão entrando. Salve, Emerson! Na paz, meu mano, como você tá? Tranquilo? Eu tô fazendo os últimos ajustes aqui de imagem, gente, porque tem um monte de coisa que eu não percebi e tal, e vamos lá, né? Para que vocês tenham uma experiência melhor. Fechou? Enquanto isso, vamos trocando ideia. Olha, eu mudei até de cara. Foi mal. Bom, eu acho que essa imagem aqui fica interessante. Dudu, seja bem-vindo, irmão. É nóis. Um bate-papo com a minha Kozuma aí. Já já a gente entra com ela. Certo? Aleph, tudo bom, meu querido Drama? E é isso, só bora, só bora. Galera, eu tô testando algumas coisas aqui para que vocês tenham uma experiência melhor, mas eu acho que eu não vou testar nada não, porque quem inventa acaba se dando mal. Certo? Entrei uns minutinhos antes. Aê, que bom que você conseguiu pegar o início, Aleph. Da hora, da hora. Daqui a pouco a Mila entra e aí a gente vai debater sobre várias coisas muito legais da nossa cultura da dança e tudo mais. A gente vai falar sobre a exposição, obviamente, lógico, leis de incentivo. A gente vai falar a cena da mulher na dança. A gente vai falar sobre o CNDD. E é isso. Beleza? E galera, vão compartilhando aí as lives, tá bom? Vai ser legal. A ideia é que a gente faça as lives lá no Papo das Pistas. A gente ainda não fez porque a gente não bateu a meta de 1.000 inscritos lá no nosso perfil do Papo. Então, por favor, se você estiver aqui, depois vai lá e dá um likezinho pra nós. Segue nós lá no Papo das Pistas. Fechou? Já tô aqui com o meu caderninho, como é de praxe. Salve, Arthur, meu irmão! Quanto tempo! É nóis! Pô, se puder ficar aí com nós, tamo junto. Salve, Pedro! Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Já tô aqui com o meu caderninho, com as pautas que a gente vai trocar ideia. Queria agradecer já a todo mundo que mandou as suas perguntas. Também tá aqui. Muitas perguntas boas, várias, várias. E é isso. Vamos só aguardar aí pra mim já já entrar. Galera, eu realmente entrei mais cedo. Nossa live estava marcada para as 10, mas eu entrei mais cedo para poder fazer alguns testes e tudo mais, certo? Aí, a minha já me respondendo. Ela, eita, meu Deus do céu, já entrou, já entrou. Calma, Mil, fica em paz. É isso. Bom, e outra coisa, galera, as perguntas que vocês mandarem aqui no chat, a gente vai perguntar para a Mila também, tá bom? A gente vai falar como é que como é que tá a cena da dança para as mulheres, tal, como é que foi a aceitação, a mudança, meu, tem muita coisa bacana pra gente abordar hoje, né? A gente trocou uma ideia com ela já uma vez, tem algum tempo já, lá no nosso início, e é isso, galera. Só bora, só bora, só bora. Bom, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem do bate-papo. Tá? Vai ser bem legal mesmo. Cá, tudo bom, cá? Como é que você está? Beleza?
É isso, galera. Pô, que maneiro. Tô bem feliz mesmo de trocar essa ideia com a Mila. Vai ser bacana, de verdade. E só bora. Bom, galera, quem tiver alguma ideia aí de pergunta, já pode mandar, eu anoto. Vou perguntar pra Mil aqui, tá? Mandem, compartilha essa live com a galera, por favor. Vai ser bem maneiro. Vai ser bem maneiro mesmo. Vou compartilhar aqui com os outros brother. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá, galera? Ela vai ficar salva. Depois ela vai lá pro YouTube e para as redes dos amigos. E é isso. Semana que vem a gente já tem uma galera massa para trocar ideia. Uma galera bem massa mesmo. Fica ligado que o bagulho vai ser pesado. Vai ser brabo, vai ser brabo. Como sempre, meu cafezinho. E só bora. Gente, no mais tá tudo tranquilo. Umas pautas boas, hein, gente? As pautas bem legais, de verdade. A gente vai falar do CNDD. Galera, não esquece, segue a gente lá no Papo das Pistas, tá indo bem legal, obrigado mesmo, tá? Principalmente no YouTube. Luna, tudo bom, querida? Bem-vinda. É nóis. É nóis. Eu tô curtindo bastante fazendo essas lives com vocês. A ideia é fazer lá pelo Papo das Pistas, tá? Então eu preciso que vocês depois entrem lá no perfil do Papo das Pistas para poder seguir a gente e tal. Wow, Des TV, welcome. Só bora. Big Girl Mila na área. Vai lá, vou te mandar o convite, Mila. Clevinho, meu mano. Bem-vindo. E Bom aí? dia! Bom dia, meu. Que da hora. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que você tá? Estamos. Cafezinho pronto, só Opa! aguardando. Aí Sempre. sim. Deixa eu aproveitar e mandar aqui a live para as pessoas também, compartilhar. Ó, dá para botar um Demorou, demorou. filtro. Só Legal. bora. Mas o filtro tá me escurecendo, acho que eu vou deixar sem nada. Deixa eu só encaminhar aqui. Fica à vontade. Eu também tive que fazer um monte de coisa. Testei uns filtros e tudo mais. Legal. Bora então. Bora. Mila, antes de tudo, desculpa aí o susto de avisar. Tô entrando, tá bom? Mas Não, tudo bem. é Não, tudo porque bem. semana passada a gente teve o Peri, né, que é um expert da cena do teatro musical, da música e tudo mais. E a gente ficou assim, ralentando para conseguir fazer ele entrar na live, tá? Então eu já entrei para fazendo alguns testes, mas deu super certo. Ah, legal. Ótimo. O Clevinho, que é um parceiro meu lá de Unai, dançarino, faz um projeto incrível chamado Movimento Livre, ele já mandou a pergunta. Tema de hoje. É, tema de Clevinho, hoje, mil coisas. milhares de coisas, milhares de coisas. Bom, antes de tudo, Mila, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez, meu, dobradinha, estou muito feliz mesmo de você ter aceitado. Eu achei super legal a gente trocar a ideia antes para a gente bater as pautas, porque foram assuntos que a gente não abordou tão profundamente, né? E teve alguns que a gente nem chegou a comentar na primeira vez que a gente trocou ideia, né? E Sim, hoje a gente vai ter essa oportunidade, né? Que eu acho que são pautas interessantes para a galera do nosso meio, né? com certeza. Bora lá.
E também as perguntas que a galera mandou. Ai, Mandaram umas ai, ai. perguntas bem legais. Não, fica tranquila, são Que perguntas muito medo. boas. Que Não, medo. não, são perguntas boas, são perguntas bem legais. Bem legais, bem legais. De verdade. Mila, olha só. Cara, você é bem engajada mesmo nas questões dos editais de lei de incentivo. Hoje você trabalha só com isso ou você tem um outro viés de trabalho que nem você fazia antes, que eu sei, você era MC, você sempre foi dançarina e tudo mais, e atuou nessa área de MC, de dançarina e tudo mais. Mas no decorrer dessa sua jornada, você meteu a cabeça nas leis de incentivo e, meu, uma puta referência. Hoje você trabalha mais com leis de incentivo? Eu faço de tudo um pouco, né? Porque não tem jeito, a gente tem que, enfim, a gente tem que buscar várias alternativas de trabalho mesmo, né? Porque, enfim, a gente quando trabalha só com dança é muito difícil, então a gente precisa, enfim, buscar várias outras formas. E eu fui ao longo dos anos descobrindo vários talentos aí que eu não sabia que eu tinha. É, como eu comentei na live do Rooney, eu tive a oportunidade de conhecer sobre produção cultural, né, com ele, porque foi ele que realmente abriu esse mundo assim para mim. Eu tinha produzido um outro projeto anteriormente, mas nada que eu tivesse encabeçando, né, realmente só auxiliando. Então, quando eu a minha mãe passou ali, né? Agora há pouco, agora que eu me toquei, tem o espelho ali, dá pra ver. Pois É, sua mãe? era minha mãe. Um abração pra sua mãe, Ela foi toda querendo se esconder, mas não tem como ter um espelho, né, enorme. Mas enfim, querida. é, voltando, e aí eu comecei a descobrir esse mundo, né? Porque o Runi, na verdade, abriu essa oportunidade para mim, porque ele queria que eu só treinasse, porque eu tive essa oportunidade de competir fora do Brasil, né? Participar da primeira dupla de Big Girls a competir mundialmente. E aí, quando eu tive essa chance, imagina, eu trabalhava no escritório normal e eu trabalhava com alguma coisa bilíngue, que na época eu já falava espanhol com muita fluência. E aí eu lembro que eu trabalhava com isso, e aí ele me ajudou a sair desse trabalho. Ele falou assim, não, você não pode trabalhar com isso, você tem que fazer alguma coisa, você tem que treinar todo dia, você não tá entendendo. Você tá indo pro campeonato mundial, você não tá entendendo, você precisa treinar todo dia. E ele falou, olha, o que você precisa? Eu falei, eu preciso viver, né, sobreviver, eu tenho um filho pequeno e tudo mais. E aí ele me deu essa oportunidade de trabalho, e para trabalhar com ele com produção cultural, ele pagou cursos para mim. E esses cursos tinha tanto a parte de elaboração de projetos, como captação de recursos, leis de incentivo. Era um curso muito completo e eu fiz esse curso na época, que também era bem escasso, não tinha muitas opções. Estou falando de 2008, né? Isso faz muito tempo, né? E, enfim, e aí quando eu tive essa oportunidade de ter esse primeiro contato, eu gostei muito e comecei a trabalhar com a Batalha Final, que era o evento dele, né? E foi assim, meu primeiro evento mesmo que eu cuidei, que eu produzi do início ao fim, desde a idealização, né? Da curadoria e de tudo, até até a entrega e pós-produção. Então, foi o primeiro evento realmente que eu fiz assim. Depois eu fiz o Duelo, que foi um evento muito grande, muito importante para a cena na época, que foi no Memorial da América Latina. A gente trouxe o lendário Tila Rock, né, que é um rapper americano super, né, lendário. A gente trouxe ele para cá. Foi um júri que era composto pela maioria de estrangeiros. O único brasileiro era o 3D. Mas todos os outros jurados eram de outros países, né, da França, Colômbia, quem mais veio? Ixi, veio um monte de gente. Eu acho que estava o Inanna também, da Venezuela, da Speedy Angels. Então foi um júri internacional, a premiação era bem alta na época, né? Não tinham premiações tão altas. E foi um campeonato incrível que a gente fez, que a Tsunami All Stars foi campeã no ano. Tsunami? Se eu não me engano, se eu não me engano, foi a Steel Contact. Foi, acho que, não sei se foi em segundo ou terceiro.
e eu acho que a DF Zulu, enfim, não lembro direito, mas eram crews assim muito fortes na época. Foi um campeonato de altíssimo nível, é, que aí eu tive o prazer de realizar, né? E depois disso, aí eu fui fazendo mil coisas. E na parte de editais e leis de incentivo, eu passei a trabalhar com isso muito mais tarde, né? Aí eu comecei, Hum, logo depois eu comecei a ter as lesões, né? E aí eu tive algumas lesões e tudo mais, e aí eu comecei a precisar ficar mais em casa, porque até então, naquela época, eu viajava muito, eu fiquei anos, assim, uns 4 anos, viajando muito, 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 muito. Então, indo para muito evento como jurada, competindo, ou dando palestra, enfim, workshops. Mas eu viajei muito, assim, nesse período. E também comecei a ganhar umas lesões, né? E aí, quando eu chegou um momento que eu tive que realmente dar uma pausa, porque estava muito difícil. E aí, foi quando eu resolvi começar a trabalhar mais com produção cultural. Porque a produção cultural, ela entrava naquele lugar só de eventos bem pontuais, né? E que tinha, assim, e tomava realmente um tempo muito curto do meu tempo, mas aí eu passei a realmente a trabalhar com isso, assim, com mais frequência. E aí resolvi entrar numa instituição que é de música, né, de cultura. E foi aí que eu aprendi muita coisa, porque já é uma instituição consolidada há mais de 30 anos, e aí eu comecei a entender como realmente o mercado funcionava e passei a aprender muito, muito mais quando eu entrei nessa instituição, e depois eu fui ganhando cada vez mais experiência e fui sempre aplicando isso ao hip hop de alguma forma, e aí produzindo outros eventos também. Mas assim, a parte de elaboração de projetos, captação de recursos, é, leis de incentivo, são coisas que você tem que estar sempre se aprimorando. Então, não é porque fiz um curso em 2008 eu continuei estudando, fiz outros cursos também para continuar também me aprimorando e também porque tudo vai mudando com o tempo, né? A forma como é feita, os editais passaram a mudar também. Começou esse movimento sobre sustentabilidade, que é muito importante, que muitas instituições e organizações, especialmente no hip hop, ainda não utilizam muito. Então, eu fiz uma pós-graduação em ESG de alto impacto, que eu finalizei inclusive esse ano, para poder nossa. ter também essa parte também coberta dentro dos eventos, que é super importante porque a parte de sustentabilidade de ESG é papel de todo mundo acha que é só o governo, tem que fazer algum trabalho, né, com relação a isso, mas é um trabalho de todos, na verdade, né? De Uhum. instituições, de empresas, de todo mundo, né? De pessoas, e aí é onde entra essa parte que é importante. E como eu sei que não tem muitas pessoas especializadas nisso também no nosso nicho, eu resolvi fazer essa especialização, né, esse MBA, para poder dar um up e a gente garantir que os eventos tenham isso também, né? Para eles continuarem existindo, né? Porque se a gente não mostrar que a gente está lá, né, para fazer, para querer fazer, E fazer eles da forma acabam, correta, né? Porque também não fazer de adianta a forma gente querer correta. fazer as coisas e fazer de forma incorreta. A gente tem que, Sim, né, a gente tem um sim. papel de responsabilidade muito grande com tudo, né? Com como a gente produz as coisas, como que a gente descarta as coisas, como a gente garante a acessibilidade, por exemplo, nos eventos, né? E isso é incrível, porque muitas pessoas não pensam muito nesses detalhes, né? Mas a gente precisa garantir esses espaços, essas questões todas, para a gente poder conseguir continuar, né? Vivendo nesse planeta. Por favor, né, mesmo, porque é para mostrar que como a nossa área já é uma área bem discriminada, hoje não tanto, mas ainda existe, né? Se a gente não também pensar nesse outro ponto, as pessoas vão continuar vendo, putz, os caras vêm aqui e ó como é que Sim. fica, como é que deixa, ó como é que conduz, pô, tá bagunçado e tal. Isso realmente é importante, mostrar que a gente também se preocupa com isso e mostrar que a gente quer fazer bem, quer fazer legal e até mesmo para garantir o nosso espaço, né? Porque, como você falou, desde quando você começou a trabalhar com os eventos, migrar depois de alguns anos para as leis de incentivo, a gente percebeu que as leis elas foram mudando, né? As suas diretrizes, né? Como é que você escreve? Inclusive incluindo, né, o hip hop, que antes não tinha. Sim, não Então, tinha. antes era.
incluía tudo, mas não tinha nada especificado de hip hop. Hip hop Uhum. uma parte cultural muito importante, né, aqui no Brasil. Então, começou também a se incluir o hip hop como uma das vertentes para esses editais, né, e essas leis. Mas assim, o que eu falo para as pessoas é tem que estudar. Tem que estudar. E é tudo muito fácil hoje em dia. Existem vários canais e vários sites com aulas totalmente gratuitas, apostilas. Você consegue ter acesso a absolutamente tudo de forma gratuita online. É só Uhum. pesquisar. Tem Google para isso, né? Até mesmo conteúdos. Quem gosta de ficar só em Instagram e TikTok, não tem problema. Tem conteúdo nessas plataformas também. Eu acho que é de buscar mesmo, assim. E tudo isso pode auxiliar você no seu projeto. Porque eu vejo muita gente ainda passando muito perrengue, tentando fazer um projeto, tentando levar uma coisa adiante, sendo que existem recursos, públicos para isso e inclusive de empresas privadas também, Uhum. disponíveis para a realização de projetos culturais. É, qual que é a diferença entre editais e leis de incentivo, né? Os Por editais, favor. depende, né? Existem editais que não necessariamente te dão verba, existem editais que te dão cessão de espaço, né? Então, por exemplo, a Caixa Cultural, a Funarte, tem vários espaços culturais, o Banco do Brasil, né? E tudo mais. Tem, às vezes, espaços culturais que eles abrem um edital para você poder fazer o uso do espaço. Então, por exemplo, eu tenho um evento e eu quero fazer num lugar X ou numa estrutura Y. E aí, às vezes, você consegue, por meio desses editais, realizar seu projeto lá. Ou, puxa, eu tenho uma série de oficinas que seria interessante realizar num espaço central com essa estrutura. Puxa, esse espaço me atende, seria legal eu tentar por meio desse edital. Então, existem editais de cessão de espaço, existem editais é, com verba direta, né? Que você. Ele existe uma verba ali já destinada para o projeto, que Uhum. normalmente tem ali as linhas, né, de apoio, e aí, sei lá, um projeto de R$ 50.000. Então você sabe que você pode executar um projeto de R$ 50.000. É, que pode, às vezes, ser casado com outro projeto, ou às vezes não. Às vezes eles são exclusivos e eles não querem que você utilize para outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu ia Tem perguntar justamente 50 mil isso. reais. Tem R$ 50.000. Só que o seu projeto custa 300. Você vai conseguir realizar com 50 mil? Não. Então, talvez você tenha que utilizar uma outra verba junto, né? Em conjunto. Então, você pode usar uma lei de incentivo, você pode usar um outro edital. Então, tem que ver se pode. E tudo isso está bem explícito e claro lá no documento do edital, né? A dica que eu sempre dou para as pessoas, gente, aproveita todas as ferramentas que a gente tem ao nosso favor. O chat GPT tá aí e outras ferramentas de inteligência artificial podem te ajudar nisso. É só você pegar o edital. Se você tem dúvidas, por exemplo, puxa vida, né? Esse meu projeto, ele cabe dentro desse edital? Usa o chat GPT, coloca lá o edital e pergunta para ele. Tem dúvida se esse meu projeto ele se enquadra dentro das diretrizes desse edital. E joga lá. E ele Uhum. vai te falar, olha, não, ele tem os pontos positivos, ele te fala. E isso é uma dica que eu não dou para ninguém, mas estou dando aqui na live. Porque às Fica vezes aí, a gente gente! acha, porque na nossa cabeça louca sempre dá. Então tá lá, um edital que é voltado para teatro. E aí a pessoa vai lá, não, meu projeto é de breaking, eu tenho certeza que dá certo. Eu falo, meu amigo, tá explícito que é de teatro, é óbvio que não dá certo. Então não adianta você preparar um projeto só porque está tendo na sua cidade. Ele tem que se enquadrar, ele tem que casar com o que é o seu projeto. Então, eles estão pedindo uma coisa, você tem que atender aquilo. E também não adianta, e isso também é uma dica que eu vou falar para todo mundo, não compra modelo de projeto. Muita gente sai vendendo modelos de projeto online. É baratinho, R$ 29,90. É baratinho. Não compra, não existe isso. Não existe um modelo único para todos os editais. Não existe, porque cada edital tem a sua especificidade. Ele pede determinadas coisas que às vezes o seu modelinho de projeto não atende. Então não adianta você copiar e colar que vai funcionar. Não vai funcionar.
Cada edital é único e específico. Então, você precisa escrever especialmente para ele. Porque o parecerista, que eu já fui Uhum. parecerista, né? Parecerista é a pessoa que avalia os projetos e que aprova ou não. O parecerista, ele vai ler, ele vai saber se aquele projeto foi escrito para eles ou não, ou se foi pego um copia e cola, entendeu? Aham. Então, não façam isso. Muita gente faz isso. Ah, eu comprei um modelo de projeto, agora eu tô lindo, agora eu consigo mandar em todos os Vai dar editais. Não, super querido, certo. cada edital é de uma forma, não tem como você usar assim, né? E aí tem esses editais que te dão a verba direta, né? Que aí você vai, recebe o recurso, realiza o seu projeto e presta contas. E detalhe, não adianta você achar que, ai, recebeu dinheiro, não preciso fazer nada, ou porque depois você não consegue mais nada na sua vida, né? Então, assim, faça tudo certinho, estuda para você saber como fazer a prestação de contas devidamente, já antes de receber o recurso, antes de você enviar o projeto, porque aí você já começa o projeto certo. Você já vai colher as notas fiscais de forma correta, já vai pedir a descrição nos recibos e nas notas de forma correta, e você vai evitar dor de cabeça no futuro. Você vai saber que não adianta você comprar ali uma camiseta com um cartão ali do projeto, ai, depois eu reponho. Não tem como repor, você não pode repor. Não pode ter essa transação errada dentro da tua conta, porque se te pedirem um extrato, ó a minha gata aqui vindo visitar. Né, Nina? Você sempre vem visitar. Ah, Não, que sempre. É fofa. uma coisa. Ela tem que aparecer na câmera. Então, não adianta você querer fazer a prestação de contas de forma bagunçada que não vai dar certo, né? Então, já faz isso antes mesmo de mandar o projeto para você garantir que você está sabendo o que você está fazendo, né? Já as leis de incentivo, elas são para captação de recursos. Então, você envia um projeto, normalmente, você utiliza leis de incentivo normalmente, ou quando você tem um patrocinador incentivado, né, que vai querer utilizar esse benefício de isenção fiscal, ou se você tem um projeto com uma verba muito grande, que aí você não consegue por meio dos editais, porque os editais hoje em dia dificilmente vão te dar uma verba muito alta. Então, normalmente é até uns 500 mil reais, algo assim. Então, se você tem um projeto de 1 milhão, não adianta você tentar somente via edital, que é muito difícil que você consiga, que não tem, né? Às vezes o pessoal fica, nossa, 1 milhão de reais. Aí você fala Muita assim, querido, coisa, divide tal. por um ano inteiro de trabalho, contratando muitas pessoas, que essa é a ideia, né? Também não adianta você mandar um projeto e achar que você vai contemplar só você e mais dois amigos, que também está errado. Esses dinheiros, eles são destinados para você justamente empregar, gerar renda para o máximo de pessoas possível, para você dar oportunidade para as pessoas. Então não adianta você querer receber 500 mil reais e você achar que você vai dividir em três com seus amigos, que não é assim. Você vai ter que contratar estrutura, palco, staff, som, luz. Vai colocando tudo isso na conta, 500 mil não dá para nada. Então, às vezes, você tem um projeto com valor muito alto, porque realmente você quer fazer uma coisa legal, né? Às vezes, um projeto de oficinas que você queira fazer em 10 lugares, contratar 10 professores, você vai ver 500 mil reais não dá para nada. Porque é muita coisa. Você tem que considerar o transporte, a alimentação, é, é, impostos, você tem que considerar um monte de coisas. Você tem que Uhum. pagar o contador, você tem que pagar os profissionais, você tem que pagar tudo, entendeu? E aí conseguir um som, não sei o quê, às vezes precisa providenciar um piso, tem que comprar. Então, se você pôr tudo no papel, às vezes o valor não dá para nada. A gente se ilude com os valores dos editais, mas na execução você vê que realmente o dinheiro não dá para nada. Por isso que existe a planilha orçamentária, para você ver realmente qual é o tamanho do seu projeto. A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo, num projeto, a primeira coisa que você tem que fazer antes de escrever o seu projeto é criar a planilha orçamentária. Porque ela vai te dar a dimensão do seu projeto. Você vai conseguir saber, por meio da planilha orçamentária, o quanto o seu projeto é grande ou não, o quanto você precisa diminuir a sua expectativa também. Porque às Aham. vezes você cria um projeto ali que custa 600 mil reais, só que só tem editais que contemplam isso de até 300 mil. E aí você tem que entender que não dá para fazer tudo. Aí você vai ter que enxugar. Putz, eu vou ter que diminuir aqui. Ao invés de eu ter 10 DJs, que é meu sonho, eu vou ter que contratar três, né? Ao invés de eu ter 10 jurados, eu vou ter que ter três para cada batalha. Então, aí você vai entendendo realmente o que você pode fazer.
E também não adianta o pessoal inventar valores que não existem. Ah, eu quero pagar R$ 10.000 para o jurado, né? Que é muito difícil você conseguir ter uma aprovação, porque você tem que ver os valores em percentual com o valor total do projeto. Então não adianta Uhum. você ter R$ 50.000 e colocar ali a verba. Eu já vi gente fazendo isso. Gente Nossa. da nossa cena. E com certeza teve problemas muito sérios de querer pegar e achar que emitindo nota para tudo. Ah, eu emito uma nota de palco, eu emito uma nota de jurado, e aí emito uma nota de não sei o quê, e tá tudo certo porque eu tô contemplando todas as linhas do orçamento. Não, você tá Não. errado, porque você tá indo, o dinheiro tá indo para o mesmo lugar. Você não pode utilizar um percentual muito alto para um único fornecedor, né? Para ir para um único lugar. Então você tem que realmente Uhum. pulverizar e ele tem que ir para várias pessoas, porque é para isso que existe. E aí nos editais de leis ou nas leis de incentivo, como o Rouanet, PROAC, PROMAC, e tem outras leis também, né, para idosos, para deficientes físicos, para esporte, existem várias leis. E essas leis, como funcionam? Você manda um projeto no valor que você puder, ou que está contemplado dentro daquela lei, né? Que tem os Uhum. tetos também. Então, tem projetos, tem leis que você pode mandar um projeto de 10 milhões, por exemplo, fazer um plano plurianual de 3 anos direto, que é muito mais difícil de captar, obviamente, mas é possível. E aí, se ele for aprovado, Que é o lindo, caso, agora você tem que ir atrás do dinheiro. que é o caso da Lei Rouanet, né? No caso, assim, Isso. vou mandar um projeto e a Lei Rouanet, de repente, se o projeto tiver nas Deixa eu diretrizes só fechar necessárias, aqui, porque começaram a fazer uma obra. Peraí. tudo bem, sem problema. Bem, Fique em condomínio é paz. assim, né? Bom, O meu também tá a mesma coisa. Que nem, a Lei Rouanet, ela é uma lei que muitos de nós artistas tentamos usar para fazermos nossos eventos, mas também outros artistas grandes também utilizam para fazer um outro jogo que a gente sim, sabe, né? Que aí rola as aprovações de 5 milhões, de 6 milhões, não é? para fazer um show, né? Para um show. Para um show, é. A gente não está falando de um itinerário. Falar assim, tem outra palavra que agora eu esqueci. Não está falando de uma dias de shows. Ah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 shows. Não, é para um show. Coisa que para a gente é um valor, porque a gente vai fazer um evento de quase 5, 6, 7 dias. Sim, Né? Então é uma lei que dá essa abertura de valor, não é? Como a Lei Rouanet. sim. Mas aí tem as outras Mas que não tem. tá errado também, porque assim, Aham. existem. É que depende muito de quem, como. Concordo, tem pessoas que fazem Uhum. uso de forma indevida. Muita Sim, gente sim, faz sim. isso, e isso é em todas as áreas, né? Com As certeza. pessoas, tem sempre aquelas pessoas que vão fazer o uso de forma indevida de algo que deveria ser bom e legal e útil para todo mundo. Então, Hum. tem isso. Mas também tem artistas que as pessoas às vezes criticam, que contratam muito mais pessoas do que muita instituição grande, né? E pagando bem. Então, tem muitos artistas sérios, por exemplo, que fazem realmente mega shows, mas eles contratam 300 pessoas durante, sei lá, meses de Uhum. pré-produção, de trabalho, de não sei o quê, e emprega muitas pessoas. Então, eu não acho errado que essas pessoas também consigam ter. Não é porque elas são famosas, ou. Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que Sim. a gente tem que sempre olhar. A gente acha que os 6 milhões vão para o artista, não vai para ele, né? Esses 6 milhões são pulverizados, assim, em várias camadas. Né? Então, Uhum. desde o banheiro químico que você tem que contratar para colocar naquele show, ou o pessoal que faz a limpeza, ou que faz a instalação, tudo isso é geração de emprego, de renda para várias pessoas, né? Então, e é isso que faz da cultura ser muito legal e necessária no país, né? É esse poder que a gente tem de não só trazer é, cultura para as pessoas, né? Acesso à cultura, mas também de trazer essa oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Então, isso é muito legal. É só dependendo de cada pessoa saber fazer uso disso ou não, né? Aí vem a segunda parte. Você foi aprovado na lei de incentivo, legal. Você fez um projeto ali, R$ 1 milhão, foi aprovado, ou 200 mil que seja, foi aprovado, legal. Você tem o dinheiro? Não. Você vai ter que ir atrás do dinheiro. Você só tem aprovação na lei de incentivo.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que a sua documentação está correta, o seu projeto está de acordo com as diretrizes das leis de incentivo e que você está apto a captar dinheiro para este recurso, utilizar esse benefício. E aí você tem que ir atrás de empresas. Aí as empresas você vai nas empresas que fazem aportes via essa lei de incentivo e oferece o projeto, apresenta, você tem que vender o seu projeto. E aí conseguir o recurso. Aí eles transferem esse recurso para uma conta que não é sua, é uma conta que é do governo ou da instituição, enfim, dificilmente vai ser diretamente sua, é que depende da lei, né? E aí depois, se for tudo liberado, ele é transferido para uma conta que você pode movimentar. E aí você pode começar a executar o projeto, mas você tem que ir prestando contas constantemente. É um pouco muito mais burocrático. Então, para quem não tem experiência nenhuma com projetos, é muito arriscado fazer uma lei de incentivo de cara. Então, o que eu sempre indico é as pessoas começarem com editais menores, editais para iniciantes mesmo, para você poder ganhar experiência e depois partir para um outro nível. Que tem vários, né? O PROAC é um deles, não é? É um Sim. edital que o valor é um valor bom, é um valor legal, que você consegue trabalhar, mas para quem está começando, já tem uma noção de como é que vai funcionar todo esse trâmite, né? Até mesmo. Existem duas linhas, né? Na verdade, existe o PROAC Editais e existe o PROAC ICMS. O PROAC Editais é o que você recebe a verba direta para executar o seu projeto. O É, PROAC ICMS é uma lei de incentivo. Ele é tá. dedução fiscal também, Uhum. e você tem que ir atrás de patrocínio. É a mesma coisa, igual a Lei Rouanet. Você tem um projeto aprovado e aí você tem que ir atrás de patrocínio. Ah, Então, são entendi. duas linhas dentro do PROAC. Ó, legal isso eu não sabia. Eu falei do PROAC porque eu, junto com o Negraxa, a gente foi contemplado em, se eu não me engano, foi o PROAC Hip Hop em um e teve mais um outro projeto, que foi onde ele escreveu o livro e tudo mais. Por isso que eu citei o São PROAC. editais. Esses são os PROACs editais, né? Sim, 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 O sim. PROAC ICMS é uma lei de incentivo. Que aí são outras diretrizes, valores maiores, né? Sim. Uma burocracia um pouco mais minuciosa, né? Para poder falar Mas tudo esse isso. tema é muito complexo, assim. A gente vai ficar horas Sim. conversando disso, porque é muita coisa. Mas a Galera, minha dica, assim, principal é essa, é procurar essas páginas, tem muitas páginas no Google, muitos canais no YouTube, tem uhum, vários influenciadores Instagram, TikTok, tudo que também trazem dicas. É só pesquisar e ir atrás, porque esse dinheiro é pra gente, esse dinheiro é para todo mundo. uhum, E eu acho que as pessoas deveriam fazer mais uso desses recursos, né, dessas oportunidades para poder realizar seus projetos, para poder ter mais trabalhos. Porque eu vejo muita gente reclamando às vezes, porque não tem muita oportunidade, porque eu não tenho conseguido muita contratação e artística, mas puxa vida, né? Você também tem que ir atrás, né? E aí, às vezes, você não tem, às vezes não estão te chamando para você fazer determinados trabalhos, mas você pode ir atrás de outras formas de renda, né? De fonte de renda. Então, é isso. Uma delas é, com certeza, projetos. projetos, né? E como você falou, é sempre estudo, cara. Você precisa estar sempre estudando, vendo, se renovando, porque é aquilo. Os editais eles se modificam, tem um monte, cada edital pede uma diretriz, cada edital pede uma documentação específica, uma forma de você apresentar, né? Então não existe uma fórmula de bolo que você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vai dar tudo certo. Que aí a gente volta naquela abordagem que você teve, né? Eu vendo um curso com um projeto que é só você fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E não é bem assim que funciona, Uhum. né? Mesmo porque passa ano, passa semestre, entra semestre, eles mudam sempre alguma coisa no edital Sim, que você precisa estar ali, né? sim. E até mesmo se você quiser abranger mais o seu trabalho, né, o seu projeto, vamos falar assim, na verdade você pode mandar ele para alguns outros lugares. Tem projeto que, de repente, vou falar de novo, posso estar errado, tá, Mila? Me desculpa. Tem o PROAC Hip Hop, mas o meu projeto ele também pode se encaixar, olha a gatinha aí. De Ele novo. pode se encaixar também nas leis de cultura afrodescendentes. Se eu estiver falando errado, por favor. Ele serve também para o hip hop, mas ele também pode ser ajustado para o lei de incentivo de cultura afrodescendentes.
né? Ou então eu posso fazer com que ele vire um projeto para o teatro, né? Então, por isso a constância do estudo e da Sim, pesquisa, né? sim, Isso é com muito certeza. legal, cara. Pô, você tá trazendo uns bagulho muito pesado. Galera, se vocês não estiverem anotando, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho aqui, ó. Já tô aqui escrevendo milhões de coisas, tá? E assim, as pessoas acham sempre, infelizmente, a gente tem uma questão que é realmente social, de achar que a gente não pode, que a gente não deve, que a gente não merece, que a gente Uhum. não consegue. E a gente sempre se compara de uma forma muito negativa com relação a outras expressões artísticas, e é muito errado isso. Na verdade, o hip hop é tão poderoso quanto, aliás, inclusive pessoas que são de fora do hip hop já me fizeram comentários desse tipo. O hip hop é tão poderoso, né? Tão forte, tem um público tão grande, um alcance imenso. É, eu acho que a gente tem tudo na mão, a gente só não sabe fazer uso disso, né? Eu Uhum. mesma demorei muito tempo para entender isso. E para entender que a gente sim merece, que a gente sim pode tentar, a gente tem muitas pessoas muito competentes para fazer muitas coisas, e eu acho que a gente tem que tentar sim. A gente sempre acha que nunca dá, que a gente não pode, que a gente não consegue, que não é pra gente. Isso não existe. Muito pelo contrário, é pra gente, sabe? E eu acho que muita gente que não deveria está fazendo uso disso. E eu vou falar até uma coisa que nem é muito legal, mas assim, tem algumas instituições de outras danças, de outros rolês, se aproveitando da questão do breaking como esporte e ganhando projetos milionários, né? Fazendo projetos milionários nas leis de incentivos. Se vocês quiserem, depois eu coloco o site, como que você pesquisa, como você sabe os valores que estão sendo gastos, como o dinheiro está sendo gasto. Isso tudo eu pensei até um dia fazer uma live para mostrar para as pessoas como que elas buscam essas informações e sabem se as pessoas estão fazendo as coisas corretas ou não, porque isso tudo é público. Isso tudo É, tá online, é só você ir atrás que dá para você descobrir tudo, né? E é assim que eu sei as pessoas que fazem as coisas certas e as pessoas que fazem as coisas erradas. Enfim, infelizmente tem grandes instituições por trás de alguns projetos que a gente acha lindo. Ai, olha que bonita a comunicação, olha que profissional. Nossa, eles têm patrocínio dessa grande empresa, dessa grande não sei o quê, né? Tem esse grande financiamento. E aí, quando você vai ver por trás, não tem ninguém do hip hop. Não tem ninguém do breaking ali. E é uma pena que a gente tem muitas pessoas que não estão ocupando esses espaços, não estão usufruindo desse benefício por conta de não saber como fazer. Né? uhum. Ou por medo, ou por achar, por insegurança e não fazer. E aí, no fim, quem se aproveita são sempre essas pessoas que têm essas informações e tudo mais e acabam se aproveitando. Esse negócio do break nas Olimpíadas abriu muitas portas para os nossos, com certeza. Muita gente se beneficiou, cresceu, aprendeu, ganhou espaços, ganhou trabalhos. Isso é muito legal, trouxe muitas oportunidades para muitas pessoas. Uhum. Mas também abriu espaço para esse monte de gente, inclusive os picaretas, que a gente sabe que sempre tem, um monte de picaretas, um monte de pessoas aproveitadoras que se aproveitaram disso, criaram projetos mentirosos, porque a gente também não tem como buscar dados em muitos lugares, né? Muitas fontes confiáveis, então a gente não sabe exatamente o que é certo e o que é errado. E aí as pessoas criam projetos mentirosos, falando que são as pessoas que criaram isso, são as pessoas que estão por trás daquilo, são eles que estão formando as novas gerações, são eles que criaram os principais eventos no Brasil. E é tudo mentira. E ele cria um projeto lá todo fake, vende para uma empresa que não sabe, que também não vai atrás da informação, e depois quebra a cara e o breaking fica queimado com essas empresas, obviamente, porque eles não vão conseguir entregar o que eles prometeram para o patrocinador. O patrocinador nunca mais vai querer ouvir falar de breaking na vida, porque ele vai achar que nós somos um bando de incompetentes, que foi o que aconteceu. Eu soube disso por meio de uma agência de marketing, que uma marca não quer ouvir falar, uma determinada marca, que eu não posso citar, que aí vai dar na cara que evento uma determinada marca não quer ouvir o breaking.
essa palavra breaking, porque foi a maior mentira, enganação que eles tiveram em um projeto. Então, eles investiram muito dinheiro, né, no breaking, acreditando naquele projeto lindo e maravilhoso que eles montaram. No fim, eles não entregaram nada do que eles prometeram e super queimaram. E agora essa empresa não quer mais fazer investimento em breaking. Então, assim, a gente acabou se queimando com uma empresa que poderia sempre estar beneficiando outros projetos, abrindo outras oportunidades, mas a gente perdeu porque teve uma pessoa babaca que foi lá e fez um negócio de qualquer jeito. Então, é E é uma foda. pena. Por isso que eu falo para as pessoas: estudem, busquem conhecimento, porque vocês merecem estar nesses lugares, vocês merecem ter esses acessos, né? Eu acho que são os nossos que deveriam estar se beneficiando de muitas coisas. E, infelizmente, muitas pessoas que estão levando o benefício principal dentro dessa coisa são pessoas que nem são da cena. Você vê grandes eventos, você vai buscar quem são os produtores. É gente que não tem nada a ver. O pessoal que fazia carnaval, é gente que fazia outras coisas. E aí viram ali uma oportunidade, um nicho de mercado, pá, investiram ali. Aí eles contratam uma galera nossa. Muita gente vai me odiar por isso que eu tô falando, mas é verdade. Vão lá, contrata meia dúzia de pessoas da nossa cena, pagando ali uma merreca, porque pra gente é muito dinheiro, mas pra eles não é nada, perto do valor, do tamanho do projeto deles. Com Uhum. certeza eles estão ganhando muito mais do que os nossos, usando a nossa expertise, as nossas pessoas, usando a carência da nossa cena, usando a falta de informação das nossas pessoas para poder ganhar dinheiro em cima da gente. E infelizmente ninguém está vendo isso. Aí as pessoas vão, elas aceitam trabalhar ali um mês inteiro para ganhar R$ 1.000, dando um monte de aula, se deslocando para longe pra caramba, ganhando uma merreca. Merreca. E quando você vai ver esse mesmo projeto, custa 2 milhões lá na Lei Rouanet. E tá 100% captado, tá? Então ele conseguiu os 2 milhões, só que ele só tá pagando R$ 1.000 ali para o pessoal do Eita. Breaking. E o pessoal aceita. É esse tipo de coisa que as pessoas precisam buscar se informar mais para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Essas pessoas não têm que estar fazendo esses projetos e essas pessoas tinham que ser, sim, não digo canceladas, mas elas tinham que ser cobradas para pagar decentemente as pessoas, né? Que são as pessoas que vão fazer o seu projeto acontecer, que são as pessoas que têm expertise, são os nossos. Mas infelizmente isso não acontece e a gente ainda fica muito dependente de outras instituições, de outras organizações que não tem nada a ver com o hip hop, ganhando dinheiro em cima da gente. Cara, isso é muito triste porque é uma área que é nossa, feita pra gente, e é muito louco a gente pensar e aceitar que uma pessoa que não é do nosso meio, não é do nosso convívio, nem fez parte nenhuma da sua história, tomar para si, né, como ela sendo a salvadora. E aí realmente acontece isso, né? Ela acaba escolhendo pessoas, empregando pessoas como bodes expiatórios, né? Para eles falarem, ah, a gente não é da cena, mas ó, fulaninho tá aqui, ó, essa pessoinha aqui tá. E, Exatamente. e, e geralmente são pessoas que a gente olha e fala, tem um certo renome, tem um nome forte Não, de na verdade, são pessoas que têm relevância, sim, são são realmente. pessoas que já fizeram muitas coisas, coisas grandes, coisas fortes, coisas respeitáveis, mas não é a pessoa que está ali na linha de frente. E essa distribuição de verba, ela não é feita igualitariamente, É, né? É aquilo realmente que você falou. A gente vai receber uma proposta de um salário que, putz, diante de tudo que a gente já vive, já viveu, já presenciou, a gente fala, putz, é um salário massa, é um salário bom, mas não é o justo devido ao valor de captação desse projeto. E é, realmente só vai saber quem está bem engajado nesse processo, né? sim. Quem estudou já há anos, já acompanha como são os editais. Vou falar de edital, mas pode ser que eu esteja errado, tá bom? Vou falar porque é a minha forma de entender, tá bom? Ah, Sim. que entende dos projetos, que entende dos editais, que entende da captação de verba, que entende em como chegar nas empresas para poder captar essa verba, né? É, E não é nenhum dos nossos que está recebendo. Isso é muito feio, isso é muito ruim, cara. é, Inclusive, teve uma mudança. Não vamos falar aqui, citar empresas específicas nem locais específicos.
mas teve uma votação para mudança dessas diretrizes, né? Desse conselho, vamos falar assim, de diretoria, Sim. né? Ah, Teve isso é outro assunto também longo. Mas Mas vamos lá. Nossa, a gente já ficou 40 minutos falando só disso. mentira, já? É, Eita 40 porra! minutos só nisso. Caraca! Bom, É um gente, a gente assunto depois longo. faz uma live para falar só disso. A gente pega um assunto e fala só disso. É, Mas já deu para dar uma clareada. Não sei vocês, galera, que estão aí na live e tudo mais, mas para mim já deu uma clareada surreal. Surreal. Que na primeira vez que a gente conversou, a gente nem pôde abordar tanto isso, né, Mila? sim, sim, verdade. E A gente isso não é conseguiu falar importante. com muita profundidade. Isso é muito importante, porque essas verbas de editais, leis e tudo mais, são impostos. São impostos que a gente paga e depois é Sim, convertido. E a gente precisa estar no meio, cara. A gente precisa sim, estar lá dentro, porque senão acontece isso. Pessoas que não são do nosso meio percebem a possibilidade de enriquecerem, pegar uma grana, fazer um evento, desculpa, bunda, e acabar perdendo patrocinadores maravilhosos, que nem foi o caso que você citou, né? A gente podia ter agora um grande apoiador da nossa cultura, uma pessoa que podia olhar e falar: Meu, tô aqui com vocês, mas ó, vocês me mostraram tal lugar, pô, vamos estar lá também. E que vai dar retorno, porque a gente sabe que vai dar retorno. sim. Porque a galera consome, o nosso público consome. Consome Porque, mesmo. porque não é só a questão de ser um evento bacana, mas é uma forma de manter ainda rodando nossa cultura, de estar incentivando, porque nesses editais, nesses eventos, são amigos nossos que estão fazendo, né? Uma Uhum. forma também de apoiar e tudo mais, de falar, caramba, ó, e essa empresa falar, meu, a galera realmente vai. Pô, olha só, a nossa marca pode estar correlacionada com, com um nicho de pessoas que consome mesmo. Falando agora de capitalismo. Uhum. Meu, a gente pode, pô, vamos criar uma roupa para eles, vamos fazer um boné e tal. E aí eu já vou puxar um pouquinho do nicho de um grande apoiador da gente que veio com a gente desde o início, que é a Manuscap. Uhum. Eles estavam lá em Joinville, na Feira da Sapatilha, e eles apoiam vários outros eventos. Eu não sei, Mil, eles já tiveram uma parceria com algum evento que você trabalhou, não teve? Não, 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 ainda que eu não. trabalhei sim, Sim, você mas trabalhou, meu, você trabalhou. sim, vários. Sabe? Já ganhei vários bonés. A gente mesmo do Papo das Pistas, eles apoiaram a gente desde o início Sim, e o nosso projeto está pequenininho e está apoiando também uma outra galera grande, apoiando b-boys que estão indo para a cena mundial e, meu, e por causa de falcatruas e picaretas, a gente perdeu uma outra possibilidade de uma grande empresa estar lado a lado com a gente, cara. Isso é sim. muito chateado. Então, por isso que a gente precisa estudar e os nossos fazerem isso aí de verdade. Não podemos deixar um esperto de outra área roubar o que é da gente. E a gente sempre acha que a gente não tem tempo para isso, né? E a gente sempre procrastina e coloca desculpas para não fazer as coisas acontecerem. Mas a gente tem que sempre pensar que é pra gente também, né? E você só vai colher frutos se você plantar. Então não tem jeito, a gente tem que buscar um tempo. Eu acho que as pessoas perdem tempo demais nas redes sociais, perdem tempo demais fazendo coisas inúteis. Isso é uma crítica mesmo. Inclusive, eu me coloco nesse lugar. Eu tenho me policiado muito com relação a isso, porque mesmo sendo parte do meu trabalho, né? Porque a minha formação, na verdade, foi em marketing, então eu faço, né, alguns trabalhos de marketing ainda também. Mas eu procuro me policiar ao máximo com relação à minha pessoa física, com relação a isso, para otimizar o meu tempo. E todos os dias eu preciso cumprir várias coisas. Eu preciso conseguir fazer uma atividade física, eu preciso conseguir meditar pelo menos 5 minutos. Todo dia eu preciso conseguir. Não tenho cumprido tão bem, né? Mas tudo bem. Isso é outro detalhe. Mas eu tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer diariamente. Ler, todos os dias eu tenho que ler. Pelo menos meia hora de leitura todos os dias. Eu tenho que estudar, eu coloquei umas metas de coisas para eu fazer, porque se eu não fizesse isso, eu nunca ia começar. E eu vou te falar o quanto eu consegui cumprir de metas, colocando essas metas ali realmente no meu dia a dia. Então, todos os dias eu tenho que cumprir essas metas, eu tenho que ticar e eu tenho inclusive
uma planilha que eu tenho organizadinho, que eu tenho que todo dia cumprir com aquilo, independente do dia que for. Se é Ah, dia que eu tô julgando o campeonato grande o dia inteiro, não importa, eu tenho que conseguir cumprir pelo menos boa parte daquilo. Então, acorda mais cedo, dorme mais tarde, sei lá, fica menos tempo na rede social, reduz o seu tempo de tempo ocioso, assistindo TV, fazendo outras coisas. É sempre possível a gente cumprir os nossos objetivos cortando algumas coisas que não agregam. E eu acho que isso é algo que falta muito, de buscar o que é prioritário. Né? A sua prioridade é só você ficar ali curtindo e vendo besterol na internet? Ou a sua prioridade é ter crescimento pessoal e profissional e você conseguir desenrolar algo que está ali parado há muito tempo, algo que você está procrastinando? O que é prioritário para você? Se a uhum. sua prioridade é fazer dinheiro, é você conseguir crescer pessoal e profissionalmente, ou não sei o quê, com certeza não vai ter esse espaço para você ficar 3, 4 horas rodando ali feed em rede social. Assim Aham. como não vai caber você ficar ali na rua, entendeu? Fumando, fazendo nada e eu acho que as pessoas perdem muito tempo com isso, com coisas que não agregam em nada e só prejudicam, na verdade, o seu crescimento. Então, a gente, lógico, tem que ter lazer, a gente tem que ter nossos momentos. Eu faço muito isso, eu me dou muitas coisas, faço muito lazer, mas eu sei também o que é prioridade para mim. Então, eu me dedico a conseguir cumprir essas metas e também a ter meus momentos de lazer. Eu acho que tudo é uma balança, sabe? Eu acho que dá para você conseguir equilibrar. A gente perde muito tempo, né? Virou até um vício, né? As redes sociais, em termos, né? A gente pega e fica ali rolando coisas assim, banais, que é para simplesmente entreter. E a gente, quando vê, perdemos 2 horas, 2, 3 horas da nossa vida, simplesmente sentado olhando algo que não vai acrescentar, né? É uma organização diária, né, que você fez, e eu também estou voltando a fazer isso, eu fiz isso um tempo hoje, me perdi, para a gente ter até uma saúde Sim. mental, porque várias vezes a gente fala, putz, não tive tempo, ah, não fiz isso, ah, não fiz aquilo, por quê? Boa parte desse tempo a gente se perde nas redes sociais, né? Sim, E pesquisando coisas que são banais, são coisas sim. que vão passar, Aí a né? pessoa fala, eu não sei sobre projetos, eu não sei como conseguir aprovar um projeto meu, coisas do tipo. Mas fica olhando besterol na internet. Por que que ao invés de Perde você duas ficar... horas, perde 2 horas Pois olhando é, coisa na internet que não vai acrescentar. nesses 50 minutos, a gente já falou sobre tanta coisa que é muito mais relevante para o crescimento pessoal e profissional de pessoas da nossa área, né? Do Uhum. que muita coisa que você fica ali olhando. É legal a gente ver vídeos de dança, vídeos diversos, conhecer outras coisas. Muito legal, isso é importante, mas a gente tem que saber dosar. Porque tem que ser útil para você. Você tem que sempre pensar nisso. Eu acho que isso faz parte também da tua maturidade, quanto Uhum. artista. Porque não é só a maturidade de idade, né? De você como pessoa, mas você como artista. Porque você tem que saber realmente o quanto você pode. Porque 24 horas do dia é muito tempo. Aí você tem que calcular quantas horas você precisa de sono, porque é isso. Tem pessoas que com 5 horinhas de sono tá renovado. Eu não consigo. Eu preciso de pelo menos 6 horas de sono para poder ficar bem, né? 6 a 7 horas de sono para mim é o ideal. Então, eu sei que eu já tenho 7 horinhas ali, 6, 7 horas de sono todo dia, dentro das 24 horas. Quanto tempo eu vou me dedicar de trabalho? Quanto tempo eu vou me dedicar para fazer cada uma das coisas? Você consegue calcular. E você vê que sobra tempo para dedéu. Mesmo você fazendo tudo, sobra tempo para dedéu. Aí você fala, onde que tá indo o meu tempo? Aí você vai olhar, é fazendo coisa inútil. Uhum. É Pois igual finança. A pessoa não sabe para onde está indo meu dinheiro. Se você não controla, você não sabe para onde está indo. Mas quando você vai ver, é para coisa inútil. E é sempre para isso. E o nosso tempo é muito valioso, só que as pessoas não veem dessa forma. E quando você vai ver, você está gastando todo o seu tempo com coisas inúteis, que não te agregam em nada. Então, é isso. Eu vou fazer 40 anos agora em dezembro. Tô velhinha. Não, Tô até com esse não, fiozinho eu branco, assim, também, eu ó. também. Ó, a Tô barba branca velhinha. aqui, ó. Ó, a Mas barba eu tô branca.
constantemente estudando. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre buscando coisas. Eu estou sempre indo a eventos, indo a Uhum. coisas assim aleatórias que a pessoa fala, nossa, você está fazendo esse lugar. Tô adquirindo conhecimento, tô fazendo networking, tô fazendo isso, tô pensando naquilo. E tô sempre, o tempo todo, trabalhando e buscando oportunidades, e buscando novos projetos, buscando novas formas de poder fazer meu trabalho. Então, assim, é, é isso. Eu acho que as pessoas podem sim fazer, é possível, mas Uhum. elas têm que focar É só saber se organizar, né? A gente e se organizando, a gente organizarem. consegue realmente fazer tudo. A gente sabe que várias coisas acontecem, imprevistos acontecem. Olha a gatinha aí de novo. Várias coisas acontecem, elas passam. Nossa vida é assim, é cheia de tribulações e tudo mais, mas se a gente se organizar, a gente realmente consegue fazer tudo, né? E, Mila, você falou que você continua indo nos eventos, isso é incrível. Fiquei muito feliz de ter te encontrado lá nos 40 anos de São Bento, foi isso? Foi ali? Isso. Aniversário? Adorei, porque, meu, você é uma pessoa que eu tenho imenso respeito, uma pessoa que eu gosto demais, tal, né? Dá pra ver que as nossas conversas são sempre muito boas e engrandecedoras. E o fato de ir sempre nos eventos me traz também que você estava lá na inauguração, na abertura da exposição de São Paulo, 80 anos de hip hop. Não, 80 É, anos de o hip hop, hip hop não! anos Anos 80. Anos 80. 80. Eu tenho falado isso direto, errado, meu Deus do céu, em todos os lugares. Caramba, não é 80 anos de hip hop, é o hip hop dos anos 80 de São Paulo. Gente, Isso. me desculpa, vou até pedir desculpa pro Rony. Meu, e você Normal. tava. Meu, mas você tava lá, mano. E me fala, velho, como é que foi? Eu infelizmente não consegui ir. Me fala como é que foi esse coquetel, né? Porque o Andrezão falou que foi um coquetel, uma mega festa, e Nossa. falar da exposição, né? Que é um museu que está sendo considerado o maior museu do mundo. É a maior exposição, né? Porque o Né? museu é Maior algo exposição do permanente. mundo. É o nosso sonho. Eu gostaria muito que essa exposição fosse permanente e realmente fosse, assim, que ficasse para sempre, né? E que ele fosse eventualmente renovado com temáticas e funcionando como um museu mesmo. Porque Uhum. merece. A qualidade da exposição é surreal. Eu encontrei pessoas que foram, né, nos museus de hip hop que existem, inclusive o, o Museu Internacional, né, o Museu Global de Hip Hop que fica em Nova York, e falaram que assim essa exposição é outro nível, é assim, é outro nível. Todo mundo fala, é muito maior, muito mais bonita, muito mais especial, assim, em vários sentidos. É, os próprios convidados internacionais, né, que é o Michael Ruhlman, o Henry Schoffen e a Martha Cooper, ficaram impressionadíssimos com o nível e a qualidade do trabalho, né, como foi realizado. E, assim, é uma exposição essencial para a gente se conhecer também. Mesmo pessoas que são de outros estados, outros países, que obviamente não é a história deles, né? A história de São Paulo. Mas isso traz muitas memórias, porque mesmo sendo de São Paulo, tem muitos materiais lá que vieram de Nova York, que a Marta, né, o Henry e o Roman disponibilizaram para a exposição, que estão lá, são peças originais do início do hip hop, da nossa história, né? E ele tem vários setores, enfim. Eu não consegui ver tudo. Eu já fui 2 vezes e não vi tudo. Eu preciso ir mais umas 5 vezes, pelo menos, para ver tudo. E é incrível como tem coisa que a gente não sabe, não conhece, não sabia que existiu. Eu marquei uma grande amiga minha, que é a Natália Lira, que ela foi Big Girl por muitos anos. Eu falo que ela ainda uma Big Girl, né? Ela Uhum. ganhou, inclusive, melhor Big Girl no ano de 2000, na Batalha do Ano. E ela era minha melhor amiga, assim, na minha adolescência, a gente dançava juntas e tal. E ela vai em todos os eventos hoje em dia, né, ainda, super acompanha, você sempre vê ela nos eventos. E ela trabalha muitos anos na Maurício de Souza Produções. Então, ela trabalha diretamente com o Maurício, com a Mônica. A chefe dela é a Mônica, né? Eu até fico pensando, gente, que engraçado, né? Me traz muito também infância eu conversar com ela, porque quando ela fala que a chefe dela é a Mônica, é uma coisa meio surreal pra mim. E aí eu tirei fotos dos gibis Uhum.
que saíram da Turma da Mônica na época com o Breaking. Sim, Tem vários gibis, vários, não é um só, tem vários. E eu fiquei de vários, cara. vários. E aí eu tirei fotos dos gibis e postei e marquei ela, né? Porque eu falei, gente, ó, incrível. Então, assim, a gente não faz ideia de tudo que já foi produzido, que já foi criado com o hip hop, né? De materiais riquíssimos, assim, que a gente nunca teve acesso. E nessa exposição você consegue ver muita coisa. E a maioria, assim, é acervo do próprio Rooney, né? E dos Gêmeos. Aham. Mas tem coisas de muita gente de muitos lugares que contribuíram, que né, estão participando da exposição, então é incrível, assim. Nossa, eu chorei em vários momentos, assim. Eu me emocionei mesmo. Principalmente de poder estar ali com muitos dos pioneiros ali. Ai, já choro, porque eu sempre choro. Mas eu fiquei E tá muito tudo bem, emocionada. Eu fiquei porque é um muito emocionada de ver aquela exposição tão linda. E aí terminou com aquela festa incrível. Sempre tem, né? Uns penetra, um pessoal que não é muito bem-vindo, né? Que sempre tem, mas não vou citar nomes. Mas, de forma geral, eu encontrar tantas pessoas queridas, tantas pessoas importantes para o hip hop ali, todas juntas. Eu encontrei pessoas que eu não via há décadas, décadas. Eu fiquei emocionadíssima de encontrar essas pessoas, de trocar tanto, assim. Rolou muita cypher, rolou um belo coquetel. Assim, top, top, que talvez muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade. Foi lindo, assim. Gente, a gente pôde beber champanhe à vontade, comer muito bem, sobremesas super finas, uma coisa de o que a gente merece, sabe? Que o hip hop merece. Eu achei lindo, eu achei o cuidado que eles tiveram, que a curadoria teve de oferecer uma exposição tão linda, tão com tanto cuidado, com tanto trabalho, sabe? O Sesc 24 de Maio não poderia ser em outro lugar, gente, para falar sobre isso. É muito tempo, assim, ó, perfeito. no É muito marco onde tudo perfeito. aconteceu, É muito cara. perfeito ser no Sesc 24 de Maio. Essa exposição agora, com essas pessoas, foi muito especial. Eu fiquei realmente muito. Eu não consegui dormir por umas 3 noites. E assim, juro pra você, eu não conseguia dormir. Eu ficava assim na cama. Nossa, isso Que bagulho aconteceu. louco. Que bagulho louco. E compartilhando isso com as meninas da minha crew, né, que estão até aqui. Uhum. E a gente compartilhando essas coisas. Eu falei, gente, eu não dormi direito, você, eu também não. A Bru também, que se emocionou muito, com muita coisa. Imagina, ela é fotógrafa, ela tá ali com a Marta e o Henry juntos, é surreal. E pra mim, assim, o Michael Roma é um cara que eu nunca pensei que fosse conhecer na minha vida. Eu falei isso pra ele. Eu falei, nossa, se tem uma pessoa no mundo que eu nunca achei que eu tivesse a oportunidade de conhecer, era você. Eu tô muito feliz de poder te conhecer um dia. E ele ficou super feliz, assim, com a receptividade de saber que aqui no Brasil as pessoas conhecem a história, que as pessoas gostam. E muita gente fala que o hip hop do Brasil é muito especial. Como as pessoas fazem a coisa acontecer e mantêm viva a essência, tudo, né, da cultura. Então, realmente é muito lindo. Eu voltei a me apaixonar pelo hip hop depois de 27 anos. Eu voltei a me apaixonar por conta dessa exposição. Essa exposição me trouxe isso de volta. Quando eu vi o flyer, quando o Rune mandou o convite para ir na exposição, eu olhei assim, eu fiquei uns 5 minutos olhando pro celular para Será processar. mesmo? Falei, É mesmo? nossa, hã? A Marta Cooper, o Henry Schaufel e o Michael Roman aqui? Essa curadoria com essas pessoas, sabe? O James, o Uni, Taíde, Sherline, Rose MC, Kylie J. Eu falei, oi? Como assim? Que Eu, bagulho é eu esse? buguei, assim, eu buguei por uns 5 minutos. Hã? E aí, depois eu compartilhei com as meninas do meu grupo. Falei, olha, isso aqui, vamos, vocês têm que ir. Bora, tem que colar. E infelizmente algumas não têm, assim, não conhecem muito, né, dessa história e tal. Acabaram não vendo muita importância naquele momento, mas depois elas viram. E eu sei que com Uhum. muitas pessoas foi assim, as pessoas não viram a importância na hora e acabaram, deixa pra lá e não foram. Depois se arrependeram muito, porque foi isso, foi aquilo e acabou. Foi tudo, foi um furacão. A gente viveu um furacão.
Foi um furacão aquilo. Veio a Não, primeiro que veio o GMC, né? Veio o GMC uma semana. Veio o GMC, que já foi assim, incrível, O né? DMC veio? Não, GMC Campeonato Mundial de Ah, DJs, tá, né? tá, Que tá. foi a qualificatória brasileira. Aí Sim, teve o GMC, né? Que é o campeonato de turntables, né? Que acontece aqui também, tem uma qualificatória no Brasil que é muito forte. E eu já sim. encontrei muitas pessoas lá, foi lotado e ver ainda a cena tão forte aqui no DJ, né? Porque, por exemplo, a Karen falou que tinha o GMC na Dinamarca. O ano passado foi o último, porque como não tinha muito público e muitos competidores, eles resolveram não fazer mais. E essa cultura do DJ, infelizmente, está, né, em alguns lugares morrendo, assim, né, deixando de existir. É, e aí, saber que aqui no Brasil isso ainda é muito forte, e o Brasil é um dos países mais fortes nessa competição globalmente, é lindo. Então, eu já vim muito revigorada de MC, né? Já vim muito realizada de ver ali tanta performance fodástica de DJ, assim, ver os melhores DJs ali tudo junto. Eu fiquei já super realizada. Aí, depois, na semana seguinte, me vem essa exposição com coquetel. Depois que foi toda uma surpresa, porque todo mundo foi para a exposição e ninguém esperava o que ia acontecer no 11º ano. Ninguém sabia de nada. E aí só falaram, ó, fizeram a Ó, vai ter apresentação tal lá. coisa, vem, e Fizeram a é isso. apresentação ali da exposição e falaram, agora pode ir todo mundo pro 11º andar que vai rolar uma festa lá. Aí todo mundo foi, chegou lá, era uma baita de uma festa. Linda, maravilhosa, e com direito a tudo. E aí foi incrível. Então, aí teve a exposição, que já deixou todo mundo sem dormir, porque ninguém esperava por aquilo. Foi assim, um tsunami, assim, ó, pra gente. Aí depois, os bate-papos, que teve riquíssimos com o Henry Chalfant e a Marta Cooper num dia e com o Michael Roma no dia seguinte. Né, foram as palestras dos dois, que foi assim, incrível, surreal. E dia seguinte, para fechar, para deixar todo para matar todo mundo do coração. E São Bento, 40 anos. Aí matou todo mundo. Não, e eu conversei com o Rooney e ele falou, Thiago, não foi nada planejado. Não foi nada planejado, a É, gente foi nem sem sabia querer, ele me falou que também. que a data ia bater, cara. Simplesmente aconteceu, cara. E, putz, o Rony me falou que acho que crews de 5 estados diferentes iam estar lá, já tinham confirmado. E aí ele bolou, porque o Rony, meu, ele é assim, né? Ele é visionário. Ele falou, mano, vai vir a galera, terminou aqui, vou levar todo mundo fazer uma excursão comigo lá, blá, 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 blá. Falei, caraca. E eu perguntei, eu falei, tava planejado? Ele, não. A gente nem sabia se a gente ia conseguir abrir a exposição naquele dia que a gente abriu. Foi tudo assim, ó, quase uma semana antes, tal, que a gente casou. Eu falei, caraca, que maneiro, isso, que coisa incrível, né? Ah, e tem mais uma coisa. A gente, na conversa, né, que eu tive com o Rony, ele falou que tiveram mais de 2.500 peças que não foram para o acervo e ainda tem coisa para entrar ali na exposição. Sim. Então, são materiais para pessoas com necessidades especiais, né? Questão pessoas que não conseguem ver, ouvir e tudo mais. Eles ainda estão produzindo coisas para irem para lá, para a Nossa, que experiência das incrível. pessoas ser maior ainda. Nossa, incrível, incrível. Eu acho assim fenomenal. Eu super recomendo que as pessoas vão, mas vai para passar assim horas, porque você vai gastar horas. É muita coisa. Eu E fiquei 2 horas da primeira vez que eu fui. Fiquei é lindo 2 horas. demais. Tá surreal. É lindo. Surreal. Cada Surreal. detalhe assim, é lindíssimo. Tudo é muito lindo, muito incrível e eu super recomendo a visita. Eu fui e uma das coisas que mais me impressionou foi que você realmente entra em outro universo. Parece que você voltou para os anos 80. Que toda a ornamentação do local, ela remete a São Bento dos anos 80, né? O metrô, o trem, os grafites, aquele boombox gigantesco, Surreal. cheio de outros boombox dentro, fazendo o negócio, a caixa, os grafites na parte de cima, assim, que você olha para cima e você vê, cara, até lá em cima tem As coisa. peças de exposição dos gêmeos. Peças expostas. Surreal.
E aquela mesa de DJ com o boombox, tudo de acrílico que o Rooney Tá fez. louco, O meu Deus Rooney do é céu. louco. Ele é louco. O que ele fez, eu fiquei, gente, como pode? Essa cabecinha é incrível. Eu fiquei encantada com tudo isso. Eu fiquei É, eu, realmente. eu confesso que eu também chorei. Eu fui acho que 2 dias depois, né, que eu consegui, e eu fiquei que nem você. Eu fiquei extremamente emocionado, vendo tanta coisa ali, muita coisa. E você olha assim, é muita informação, mas não é nada sobreposto. Não fica nada tipo, meu Deus, não fica confuso. Não É, fica. Você olha assim, cara, é, é cada coisinha no seu lugarzinho de forma tão cuidadosa, com tanto carinho, três né? anos, né, de trabalho. É incrível. Incrível, incrível, incrível. Isso para a gente é muito importante. Para a gente que é da cultura, para a gente que é dançarino, ter essa exposição é de uma importância muito grande, né? Sim, sem E dúvidas. ainda mais ali no 24 de maio, no centro, onde tudo começou aqui, Sim, aqui em São Paulo, cara. Isso é muito louco. Eu fico meio triste de não ter conseguido acompanhar esse nascimento. Mas né? tá aí para acontecer, né? Cara, meu, a gente tem muita coisa para falar, cara. Eu tô aqui felizaço, velho. Vamos Felizaço, lá. só vamos. Cara, e agora puxando um pouquinho, como você sempre estava dentro e sempre foi muito engajada no meio e tal, você sendo mulher e tudo mais, mudando um pouquinho de assunto, como é que você sente hoje, desde quando você começou, como é que você sente esse cenário feminino hoje? Desde quando começou a mudança, como é que foi entrar nesse meio? Porque é um meio, de certa forma, machista, né? Foi De numa certa época. forma, não. Totalmente machista. Tem Então, que, isso que eu ia arrumar tem aqui que se minha fala. corrigir. Não era E completamente é machista. ainda. Não, e é ainda, né? Ele Mas é melhorou ainda, né? muito. Melhorou E a muito, gente isso sem conversou, a dúvidas. gente conversou na nossa primeira vez que para mina, para mana ter um respeito, ser considerada na cena, ela precisava ser a namorada, ou a conhecida, ou a irmã, ou a amiga do fulano tal, para ela ser vista de forma diferente, né? Quando a gente conversou a primeira vez. Como é que você vê isso hoje? Ainda é machista tal e tudo mais, mas e aí? O que que você acha da cena hoje? Como é que você vê? Porque você é bem atuante, você é muito atuante, é uma das pessoas mais atuantes na cena, na minha opinião, Na né? E de uma grande verdade, relevância. na verdade, o que eu falei, assim, tem e isso tem essa coisa de muitas mulheres que eu nunca tive isso, né? Nunca passei por isso, né? Porque eu realmente nunca tive. Eu comecei sozinha, então não foi por meio de relacionamentos Sim. afetivos com ninguém. Mas eu sei que muitas mulheres começam por meio de relacionamentos e aí elas viram a mina do cara. Elas não têm a identidade própria, elas não são vistas dessa forma. E eu conheço muitas mulheres que passaram por isso e passam por isso até hoje. São poucas as que de fato permanecem e conseguem realmente ter o seu reconhecimento individual ali, né? Separado da pessoa. E, infelizmente, muito relacionamento termina e a carreira da mulher também termina ali por vários motivos. Conheço também histórias muito tristes disso, de pessoas extremamente importantes na nossa cena e que infelizmente aconteceu. Eu vejo hoje um cenário muito mais favorável, né, para as Uhum. mulheres em vários sentidos. Claro que a questão do machismo melhorou um pouco, né? Mas assim, ainda acontece diariamente tudo. Tudo o que sempre aconteceu ainda acontece. Mas talvez hoje os homens tenham um pouquinho mais de cuidado, alguns, ou talvez e poucos homens de fato entenderam e aprenderam. Mas a maioria, na verdade, faz com medo. Tem, na verdade, o medo da represália ou tem o medo da consequência, mas ela não faz porque ela sabe que aquele é um dever dele. Ele entende Uhum. que ele tem que se portar dessa forma, ele tem que agir, ele não pode fazer determinadas coisas, ele não entende que é, é um. É, o- é algo que ele tem que fazer. Ele acha que
ele fica com medo do que aquilo vai gerar para ele de retorno. Então, o Não é, sentimento contrário não é genuíno, não não é é não é uma consciência que ele criou, mas sim exato. um medo, porque hoje em É dia, uma cobrança da sociedade. E aí ele e acha hoje que. em dia a E gente ele tem entende uma que não opinião. pode. Isso. E Mas é hoje as uma pessoas cobrança da têm esse sociedade. boom e tal, então ele não tem uma consciência de falar, putz, eu não vou tratar essa mina assim porque é desrespeitoso, blá, blá, blá. Não vou falar com tal pessoa assim, Não, por vou causa... fazer porque daí eu Não, posso me eu não vou prejudicar fazer ou porque, pode mano, e acontecer. se ela posta um bagulho sobre mim? E se ela É, fala isso espana, né? é. É mais um certo medo, mas ainda acontece, né? Sim. E ainda assim acontece. E ainda Acontece todo assim, tipo de violência e a gente ainda passa. Eu passo, minhas amigas passam, minha crew passa, todas as outras crews de Big Girls passa, as uhum, mulheres do rap passam, do grafite passam, do DJ passam, de todos os lugares passam. E o que eu falei é que no início a gente tinha que se masculinizar para poder conseguir ter determinados respeitos na cena. E eu tive que passar muito por isso. Né? E as pessoas falam disso até hoje. Né? A gente fez uma rodinha depois de um evento que teve agora em Diadema, numa praça, que foi super divertida. E é isso, as meninas da minha crew ficaram até rindo, brincando com essa coisa. Falando, não, a Mil é muito, né, é muito, muito maloqueira, é muito não sei o quê. Mas isso é algo que eu tive que aprender desde cedo a ser, porque eu era mulher, eu era pequena, né? Eu era sozinha, né? Eu não tinha uma figura masculina comigo, né? Que me desse essa, sei lá, segurança, né? Que na época as pessoas achavam que tinha que ser assim. Então eu tinha que me defender, eu tive que aprender a viver, né? A me cuidar. Mas até hoje é uma cena muito vulnerável ainda. Ela ainda uhum, não é muito. Não é nada igual. Não é nada igual para mulheres. Então a gente ainda vê aí sempre no line-up dos eventos, de 10 artistas, eles contratam uma mulher, duas mulheres. Então a gente vê aí uma desigualdade muito grande. É, enfim, você vê em papéis de liderança, de posições realmente em instituições de hip hop mesmo, poucas mulheres ocupando esses cargos. A gente ainda vê uma desigualdade muito grande com relação a isso. É, a gente vê que muitos eventos colocam aí uma mulher ali no meio, tem três jurados, ele põe uma mulher, e aí vai chamar os DJs, põe dois caras, vai botar a MC, põe um cara, não sei o quê, mas teve uma mulher. Então eu já cumpri com o meu papel. Então ele não faz pensando que ele tenha, ele precisa pensar em ter um equilíbrio, né? Ele não pensa que ele que tem mulheres suficientes, que ele tem o dever, né, de trazer essa representatividade igualitária. Ele não entende isso. E coloca uma pessoa e acha que está cumprindo ali a cota, né? Que eu uhum, odeio até essa palavra cota, porque eu acho que não tem que ter. Eu acho que quando você fala em igualdade, não tem cota. Igualdade é igualdade. É você pensar naturalmente que você precisa incluir mulheres, que você precisa incluir pessoas negras, que você precisa incluir pessoas com deficiência, que você precisa. Isso tudo, isso é igualdade. Quando uhum, você já pensa naturalmente, não quando você se sente na obrigação de fazer, ou quando você tenta cumprir minimamente ali um, uma, uma necessidade, sabe? Então, a uhum. gente está muito longe disso, infelizmente. E espaços seguros para mulheres ainda não existem, né? A gente pega ainda ônibus, metrô e ainda é conchado no meio do caminho, a gente sofre assédio o tempo todo nos eventos, na internet, os caras ainda mandam mensagens. Eu recebo, mesmo véia, casada, quase 10 anos, mesmo já ainda tem uns caras que, sem noção, que me mandam umas Uhum. mensagens assim, é, sabe, que de uma Chatas, forma né? muito Desnecessárias, chata. pejurativas, abusivas, Exato, né? sim. E você fala, putz, Sexualizadas. cara, é sério que você tá fazendo isso comigo? Você não tem noção, né, das coisas. E aí tem gente que faz isso. As minhas amigas que são mais jovens e tudo mais, elas me contam umas histórias como se fosse normal. E elas, nossa, o fulano fez isso. Eu falei, não, isso não é normal. Isso é abuso, isso é assédio. Uhum. Então isso acontece
o tempo todo, ainda. E não só dentro da nossa cena, mas na sociedade. Uhum. Então, lindo que melhorou as coisas, mas ainda falta muito. Muito. Tipo, Para chegar assim, muito. de você falar, ok, vou sair, vou andar, tô indo pro evento e a cabeça está 100% tranquila, Não, né? isso não Você tá existe. assim, tipo, nossa, E que fora nem assim, quando a você gente faz um conta a evento nossa de cama. mulheres, tem um show de mulheres, tem não sei o que de mulher, não vai ninguém dos caras. Os caras não fortalecem. Uhum. E as próprias minas não veem importância e a necessidade delas também presenciar, estarem lá, delas fortalecerem, delas apoiarem isso. Então, falta muito ainda. Muito, uma mudança ainda. Falta muito. A gente ainda está muito atrasado nisso, com relação a isso. E realmente acontece bastante nos eventos daquilo que você falou, né? Ah, eu vou chamar tal menina, tal jurada, tal congressista, porque a gente precisa ter uma mina. É mais pela necessidade de mostrar que estamos fazendo, que estamos trazendo uma representatividade feminina do que a questão de tipo, putz, ela tem que estar porque ela é foda, porque ela é boa. E, meu, tem muita gente, tem muitas meninas boas, muitas mulheres incríveis, muitas juradas extremamente coerentes. E é isso, não é mais pela questão. Tem gente, tem couro, tem mão de obra. Vou falar assim, tá bom? Desculpa se for ruim, gente. Mas tem mão de obra. E Uhum. vamos chamar porque a mão de obra é boa. E não porque preciso ocupar um espaço, né? É isso. Mas que bom que mudou e está mudando, e se Deus quiser vai mudar mais. Sim, assim espero. Né? Assim esperamos, né? Porque até Assim esperamos, é. para vocês irem tranquilas para todos os lugares, e não só para os eventos, né? Vocês poderem sair de casa e ir até o metrô e ir tranquila. Você entrar no metrô e saber que você vai sentar e vai ficar de boa. Você vai pegar o ônibus lotado e não vai estar ninguém se esfregando, né? É uma É, questão mais social do que só para a questão da cena, tem. né? Da nossa área. Tem alguns eventos hoje que são mais específicos para mulheres. Isso é incrível. Tem um evento que eu acompanho pelo fato de ter amigas minhas fazendo, como a Kika, né? Que é o evento Mulheres no Hip Hop, Mercedes Ladies, que é Sim. incrível. Existem outros eventos também exclusivamente femininos. E isso é muito importante e a gente precisa realmente aparecer nesses eventos Sim. para mostrar que o evento é bem produzido, as pessoas são de boas qualidades, as congressistas são ótimas, as juradas são boas, sabe? E mostrar Uhum. mesmo, né? Que da hora que tá mudando, mas vamos lá, né, gente? A gente homens, cisgênero, precisamos melhorar muito a nossa mentalidade. E aí, puxando esse gancho, Mila, e a valorização que a gente tem dos nossos artistas para isso, de quando a gente começou para agora, tal, você acha que hoje a gente tem um olhar um pouco mais valorizado, a gente recebe um Sim, pouco mais, pessoas é, veem assim, putz, não, vamos investir a grana, hoje muito mais do que antigamente. com certeza, isso sem dúvidas. Uhum. Mas ainda acontece de pessoas, olha, você não quer vir dançar no meu evento aqui para divulgar o seu trabalho? Ainda tem, ainda temos. Isso ainda acontece, enfim, as pessoas ainda acham que é assim. Ou, bom, enfim, não vou entrar em muitos detalhes para não ter que criticar mais as pessoas, mas infelizmente ainda assim, claro que a gente tem muito mais oportunidades hoje, é, de forma geral, eu acho que eu tenho que pontuar, porque antes a gente tinha algumas oportunidades, mas eram algumas pessoas que tinham acesso a essas oportunidades. Era Uhum. muito fechado ainda, né? Eram pessoas que tinham contatos ou acesso e tudo mais, acessos privilegiados que tinham essas oportunidades. Mas hoje eu acho que é uma coisa mais geral. Eu acho que as pessoas hoje têm mais oportunidades de forma geral. Pessoas, Uhum. inclusive iniciantes, estão tendo oportunidade de fazer várias coisas, né? Uhum. Muitas pessoas estão tendo espaços para dar aulas, existem muitos projetos que estão incluindo, enfim, qualquer um dos elementos do hip hop.
permitindo que essas pessoas trabalhem, tenham salários e tudo mais, e artistas estão contratando mais dançarinos, né? Que antigamente o dançarino ia dançar para determinado artista e, né, musical, e era isso, era, meu, eu tô divulgando seu trabalho. Então você tinha que ir lá, você não ganhava nada, ganhava muito pouco e era isso. Agora não, agora existem, as pessoas entendem que elas têm que pagar um cachê, que elas têm que, enfim, é um trabalho, né? Aham. É uma profissão, né? Sim. Assim, da mesma forma que. Agora eu vou falar um pouquinho mais da cena que eu conheço, né? Que é dançar para cantores. Né? Da mesma forma que o cantor está indo lá, está fazendo seu som, está fazendo seu show, a gente está indo Sim. lá para engrandecer esse show, né? E muitas das vezes, se não tivesse esse corpo de baile, o show ia ser simplesmente só mais um, né? Eu acho que a Mila deu uma travadinha. Tô aqui. Opa, tamo Fui aí. compartilhar aqui a live e acabei saindo um pouquinho. Tá tudo bem, tá Tô tranquilo. aqui. Então, então assim, muitas das vezes o que faz o show ser mais atrativo para o público, muitas vezes é o corpo de baile. São os dançarinos que estão lá fazendo uma apresentação de alta qualidade, que hoje está de alta qualidade, né? E da mesma forma que você falou que o cenário feminino ainda está crescendo, esse cenário para a gente ainda também tem alguns lugares que, meu Deus do céu, dá vontade de falar assim, puta, não, né? Mas mudou bastante. Hoje a gente já vê uma certa valorização, falando assim da minha área, Uhum. né? E, É. Mila, cara, tá incrível, tô curtindo demais bater esse papo mais aprofundado com você, de verdade. Ah, De eu também. verdade, foi bem gostoso mesmo. E, Mila, vamos lá. Você é mãe, né? Tô. Você é mãe de um rapaz assim. Ele já tá com quantos anos? Desculpa a pergunta, vinte e Mila. dois Caraca! 22 anos. Então, assim, você foi mãe quando você já estava já inserida na Dançando. cena da dança e tal. E como é que foi ser mãe e estar trampando com isso? Como é que você soube lidar com essa situação? Olha, eu fui mãe muito jovem, né? Sim. Então, eu saí de casa muito cedo e tal, me relacionei. O pai do meu filho era, era também dançarino, né? Você Era já era b-boy. dançarina na época? Sim, Você sim. dança há 27 anos que você está na área, ele tem É. 21. É, como é que foi lidar Então, com isso? eu o conheci justamente em eventos, né, de dança, porque ele também Uhum. dançava. E depois ele entrou no grupo, no The Face comigo, né? Porque eu já dançava no The Face, aí ele começou a ir nos treinos e tudo, e ele acabou sendo convidado também para entrar no grupo. Então a gente dançou junto, cantou junto por muito tempo. Aí a Maneiro. gente teve um filho, né? Acabou tendo um filho, eu era muito nova. E, enfim, eu até conversei disso, estava compartilhando disso com algumas pessoas ontem, né, numa conversa que assim, a maternidade é um lugar muito difícil para qualquer artista, eu acho, mulher, Uhum. né? Para homens, não sei se tanto. Eu acho que os homens têm um lugar ali diferente no papel, sabe? Uhum. Eu acho que a sociedade tem essa coisa de cobrar da mulher as responsabilidades. E a mulher também já cresce com isso, achando que é só a responsabilidade dela fazer as coisas e não é. Isso tem que ser compartilhado, né? Homens e mulheres, principalmente se os dois são da área, os dois têm que compartilhar mais ainda a divisão de tarefas e responsabilidades. E eu justamente não deu certo, né? Essa família justamente por conta disso, porque a gente tinha esse problema, porque eu já pensava assim na época, que não era eu só que tinha que cozinhar, lavar, passar e ainda trabalhar, e sendo que eu era a principal fonte de renda, né? E eu não achava certo isso, e tudo isso foi muito problemático assim na relação por conta disso. Aí depois a gente obviamente se separou, né? Depois meu filho ficou morando com o pai dele. E foi também um período que eu fiz bastante coisas, viajei, né? E foi quando eu realmente fiz muita coisa.
Foi difícil, porque obviamente eu perdi muitas coisas do crescimento do meu filho, né? Porque eu tava muito ausente, eu tava viajando muito. Mas eu também não me arrependo, né, disso, porque hoje meu filho mora comigo, né? Já faz uns anos que ele mora comigo. E assim, eu tento ao máximo que a gente possa fazer coisas juntos, né? Isso desde sempre, na verdade, desde pequeno, Uhum. sempre que eu posso, né? Mas assim, ainda é difícil, porque é isso, né? A gente, como artista, a gente tá ausente à noite, a gente tá ausente de fim de semana, a gente tá ausente em momentos que a sociedade tem como dias normais das famílias passarem juntas, né? Que, enfim, como o sistema ele é feito, para um artista é muito difícil, né? Acompanhar, principalmente se você é mãe ou pai, né? Então, você não entra dentro daquela daquela regrinha, né, que todo mundo tem de ter aqueles horários, aqueles dias são dias que a gente está trabalhando, né? As É, pessoas elas não pensam que elas buscam entretenimento no final de semana, mas alguém está trabalhando para você ter esse entretenimento e são os artistas, né, muitas vezes. Então é muito difícil você conciliar justamente por conta disso. Então muita coisa, obviamente, eu perdi por estar ausente, né? Pela arte mesmo. Mas, de certa forma, também não me arrependo, porque eu acho que a gente tem que fazer também aquilo que a gente acredita. sim. Claro que tudo é com. Nossa, tá meio escuro, né? Deixa eu acender a luz aqui, pra ver se. Agora que eu me toquei que tá escuro. É, Ótimo. Claro que a gente tem que priorizar a nossa família, a gente tem que cuidar da nossa família. Isso eu não tô dizendo de forma alguma para as pessoas não fazerem isso. Mas a gente também tem que encontrar espaço para nossa, pro que a gente acredita, sabe? Sim. Então, eu acho super possível você ter uma família e você também se dedicar à sua arte, você também é, ter espaço para isso, né? Eu acho isso super importante. Uhum. Eu super concordo com você nessa questão que as coisas precisam ser bem divididas, porque eu também fui pai bem novo, não fui tão novo quanto você, apesar da gente ter a mesma idade, mas também fui novo, com 24 anos, eu tive minha pequena, e isso foi uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, porque o peso natural acaba sempre ficando para a mulher, porque são vocês que carregam o bebê durante mais tempo, são 9 meses na barriga, depois quando o bebê nasce, ele depende da amamentação, que a gente não fisiologicamente não consegue, não pode e tal. Então, o máximo de presença que a gente precisa ter para dar um suporte, para dar pelo menos um conforto para vocês passarem por isso é essencial, né? Então, Sim, assim, eu sempre tentei também participar de toda a fase da minha pequena, né? Apesar de trabalhar com isso também, né? Você conheceu a mãe da minha filha bem de perto, né? Acho que você chegou a ver ela grávida? sim, Então você acompanhou praticamente sei. tudo, Fui né? até na casa de vocês, não sei se você lembra. Verdade, foi Fui. verdade. Fui Aquele jogo ainda visitar. existe, viu? Oi? De pizza, Ah, ele ainda nossa, nem existe. lembrava. Ele ainda existe. Tá lá, tá guardado. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação de poder estar presente com a Yasmin. Lógico, devido às fatalidades da vida, coisas e tudo mais, a gente não acabou desfazendo a família, mas eu acho de suma importância o cara ter essa preocupação. Porque, meu, o peso fica maior para você, isso é natural, mano. Sim. Carrega mais tempo, vocês amamentam e tudo mais. O máximo que a gente pode fazer é dar um mínimo de conforto. Eu não estou falando que eu fui perfeito, não, não fui. Não fui, mas eu sempre tentei fazer isso, justamente para que essa parte da infância e tudo mais, ela possa ser passada equilibradamente, mano. Porque não tá Sim. certo. Não é certo. A gente precisa ser presente. Nós, como. Mas a gente tem que sempre lembrar também que, assim, para a mulher são muitas questões, né? Porque tem a questão da maternidade, aí tem a questão da dificuldade que a gente tem, né, nesse mercado, então, o machismo e tudo mais. É muito difícil você se manter na cultura depois que você é mãe. Uhum. Para mim foi um super desafio, infelizmente, eu cometi erros também, né? E por priorizar, por muitas vezes realmente querer lutar pelos meus sonhos, mas é muito difícil. Para uma mulher ser mãe é muito difícil.
Muito mais difícil que para E o eu homem. passei por muitas coisas e passo ainda, né? Assim, a gente ainda sempre se vê dividida entre essas coisas todas, porque é muito difícil. Você ser artista, você ser mãe e você ainda ser líder, né? De certa forma, em várias coisas, é muito difícil. E o homem, eu vejo que o homem ele consegue meio que separar um pouco as coisas, né? A mulher meio que faz tudo junto. Então, ela não consegue, tipo, ok, fechou a caixinha mãe, agora eu sou a artista. Ou eu agora. Não, a gente é tudo junto ao mesmo tempo. Então, a gente tá aqui fazendo trampo, mas tá ligando pro filho, tá fazendo não sei o quê, tá cozinhando, tá lá, tá resolvendo outra coisa. Então, como mãe, mulher, assim, a gente tem que acabar se desdobrando e eu acho que é diferente da forma como o homem lida com isso. Uhum. É minha percepção, né? Meu achismo, tá? E não quer dizer que esteja errado e nem que esteja certo, mas são só as formas de como as pessoas levam as coisas e pensam, né? Dá certo, dá errado, a gente acerta, a gente erra. Sim, E sim, é isso, sim. a vida é essa, não é uma fórmula de bolo, né? De falar, olha, tem que fazer assim, que assim sempre vai dar certo. Sim. Não, Não, cada e caso cada um tem sua história, cada um tem a sua vivência é. e é diferente, sempre, né? E o bom é que, mas vamos pensar na coisa boa. Hoje a gente está aqui, você está trabalhando com o que você ama, está Sim. com ele do seu lado aí, eu trabalho também, minha pequena está um pouco distante, mas está sempre do meu lado. Isso é incrível, passar, ver que a gente, apesar dos percalços, a gente ainda continua aqui e está vendo a coisa acontecer. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Eu E falo que é lindo. inspirando eles, né? Porque a gente acha que não. Eu por muitos anos achei que não, mas teve um dia que meu filho falou isso pra mim. O quanto pra ele era difícil ser meu filho. Eu falei, oi? E aí ele falou que sim, que ele se sente muito cobrado pra atingir esse nível, pra chegar, sabe, pra ser bom, para tudo. E eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. E eu achei isso muito louco. E ele falou o quanto eu inspirei ele na vida, porque meu filho ele também é multiartista, né? Meu filho faz um monte de coisa, ele desenha, ele é designer gráfico, né? Ele está estudando design gráfico e ele desde pequeno ele desenha, ele toca vários instrumentos, ele é Legal. multiartista. Ele já dançou breaking, dançou popping. Então, assim, ele tem um talento nato de dançar, de tocar instrumentos, enfim. Então, eu achei muito louco isso quando ele trouxe. Eu fiquei até muito pensativa com relação a isso, porque a gente acha que não, mas nós somos fonte de inspirações para os nossos filhos, né? Fonte de inspiração para os nossos filhos. E, e assim, a gente pensa tanto na cena, às vezes, na coisa como um todo, e a gente não vê, às vezes, que a gente precisa dar uma atenção ali para aquilo, para os nossos filhos, né? Uhum. Então, isso tudo me fez pensar muito, muitas coisas, né? E eu ainda estou buscando esse lugar ideal, porque é isso, com filho é aprendizado todos os dias, né? A gente aprende todos os dias. E além Uhum. do meu filho, eu tenho meus enteados maravilhosos. Eu tenho 3 enteados maravilhosos, 2 que vivem com a Legal. gente e um que não, que já é adulto. Mas assim, eu tenho meus enteados que também eu considero eles meus filhos. Cuido deles desde, assim, eles vieram morar com a gente, eles ainda eram crianças, né? Agora um já tá adulto, tá com 18 anos, outro já tá com 15, quase 16. Então já estão grandes, mas bem grandes mesmo, literalmente, porque eles são altíssimos, são super altos, me tiram barato da minha cara o tempo inteiro. Eu sofro Seu muito marido, ele bullying é com alto, eles. né? Seu companheiro, ele é alto. Sim, ele é alto e os meninos são super altos, estão passando ele. Imagina, um deles já, acho que já passou ele, né? Já tá mais alto até. E é isso, eu sofro bullying pra caramba dos meus enteados, mas tudo bem, eles amo mesmo assim. E tem meus gatos também, tenho 3 gatos no total. É que só apareceu uma, que é a Nina, porque ela é exibida mesmo. Mas eu tenho mais outros 2 gatos, então sou mãe de gatos e de Mãe de pessoas. pet. No total eu tenho 7. No total eu tenho 7. Que da hora, que da hora. Eu tenho um gato aqui em casa também, que é da minha companheira e da filha dela e tal, e fica aqui, vira e mexe. É É que eu seu, não tá? apareci. É seu, tá? Só pra te avisar. É, é meu também, acaba sendo meu. Ele não entrou aqui ainda porque quando eu vou fazer as lives, eu fecho, me tranco aqui, eu entro no meu mundinho. Mas tudo que eu vá fazer fora daqui, tem até um vídeo meu, postei ontem, ele passa correndo no meio da câmera assim, ó, Vlau!
Tem um que tá aqui só esperando eu abrir a porta pra ele, ó. Ó a cara dele. Olha, olha só. Tem um que tá só esperando eu abrir a porta aqui porque quer entrar. Mas é isso. Tadinho. Mila, me diz uma coisa. Qual foi o evento mais marcante para você? Que você fala assim, putz, esse evento aqui, ele marcou para mim de uma forma muito incrível. Foi tanto trabalhando, quanto indo assistir, quanto sendo jurado. Olha, Qual foi assim? sem dúvida, esse evento agora da exposição foi um dos que me marcou muito. Eu acho que vai marcar para toda a vida, porque realmente foi algo muito especial. Eu nunca Uhum. imaginei ver o Michael Roman contando como ele pensou o Beat Street, o, enfim, o Graffiti Rock, como surgiu. É, enfim, eu nunca imaginei ver na minha frente ele contando como ele pensou. Todos esses eventos tão históricos, né, importantes. Então, esse com certeza vai entrar na minha lista dos top mais de melhores eventos que eu estive assistindo, fui como espectadora. Eventos competindo. O UK B-Boy Championship, sem dúvida, porque foi o campeonato que eu. Mais do que a bote, porque o Battle of the Year foi diferente, assim, a experiência foi maravilhosa, obviamente. Uhum. O We Be Girls e tudo mais. Ai, mas eu tava muito nervosa. Eu realmente me sentia um lixo perto das outras Big Girls. Eu me senti muito, muito, muito inferior. E era mesmo. E era mesmo, mas eu me senti muito mal, mas isso foi um gás, um impulso para eu voltar melhor, tanto que em 2009 eu voltei outra pessoa, Que da rachei hora. com todo mundo no evento e todo mundo veio me cumprimentar, elogiar, várias pessoas super importantes, falaram, nossa, eu nunca vi uma big girl rachar assim, com essa vibe e tudo mais, e eu voltei outra pessoa, em um ano eu evoluí absurdamente. E aí, mas assim, o UK B-Boy Champs pra mim foi importante porque foi um campeonato que eu consegui é, batalhar no de Big Girls. Eu cheguei numa final, né? Aham. Cheguei na final, que era junto com a AT e a Flavor Rock. A AT da Finlândia e a Flavor Rock da França. E a gente era de trio e a gente conseguiu chegar na final. E a gente quase ganhou na final. E então foi assim o lugar mais longe assim que eu acho que eu cheguei como big girl, competindo num campeonato, né, internacional tão grande, né, considerado campeonato mundial. E eu ter sido vice ali para mim foi muito importante. É, e aconteceu algo também que foi um divisor de águas para mim, que foi a batalha de crews, junto com a Amazon Crew, que era a minha crew da época. A gente Uhum. batalhou e no início da batalha, um dos membros, que era o Kaká, ele. Muita gente sabe essa história, né? Ele foi fazer na coreografia, ele sobe nas costas de um outro b-boy e ele dá um duplo mortal pra frente, só que ele escorregou na camisa dele e quando ele foi dar o duplo mortal, ele continuou. E aí ele caiu de cabeça, assim, no chão e desmaiou. E aí parou a batalha, parou por mais 5 minutos a batalha. Isso tá no YouTube, inclusive, até hoje, Eu essa acho que eu batalha. tava. Foi em Campinas? Não, isso foi em Londres. Ah, foi em Londres. Tá, 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 tá. Eu, Eu vi, eu vi ele esse. caiu, fez um duplo mortal. Uhum. Não, em Eu vi, Campinas eu vi. foi um outro campeonato, que era uma qualificatória da BOT, mas Isso, do Battle pode of the ir, Year. verdade. Mas Porque ele também mandou gol e tal. o que eu tô falando é o do UK B-Boy Champs, que Eu foi em sei. Londres, que aí realmente foi muito marcante, porque foi um momento ali que a gente viu realmente a união da crew, né? A importância da união da crew. Então, eu fui com o Kaká pro hospital, fiquei com ele horas, porque ele levaram imediatamente, porque falaram que ele teve uma concussão, né? Obviamente ele poderia morrer. Então alguém tinha que ir com ele e ninguém quis ir junto. E isso me marcou muito, porque ali tinham irmãos de sangue dele, inclusive, e tudo mais, Uhum. e todo mundo deu prioridade de estar no evento, no campeonato. E pra mim isso foi o fim, assim. Por isso que depois eu saí da crew. Eu me retirei da crew, porque pra mim isso foi muito forte. Eu acho que eu nunca falei isso ao vivo, né, sobre isso, porque é muito delicado. É, Mas eu saí da crew por esse motivo, porque pra mim o Kaká podia ter morrido. aí eu fico até. Eu Quando eu fico até. vou Quando eu voltei, a gente voltou do hospital, que liberaram, tinham feito os exames, tudo nele, a gente voltou pro evento, tava acabando o evento.
E aí a gente não viu nada do resto do campeonato. Do principal a gente não assistiu nada. Tudo que eu vi foi pela internet, como todo mundo. Não vi nada do campeonato. E aí, quando a gente voltou, o Munir tinha ganhado a jaqueta de melhor b-boy, né? De b-boy destaque, que ele sempre dá uma jaqueta grafitada. E o Uhum. Munir tinha ganhado. Quando ele viu a gente chegando, o Munir foi e entregou a jaqueta pro Kaká. Que da Falou: hora. Você, cara, você merece essa jaqueta. E deu pra ele. O Kaká tem essa jaqueta. E é coisa de bastidor que ninguém sabe, mas isso aconteceu. E Eu eu fico. achei muito Nossa, lindo do Munir ter feito isso, de ter dado a jaqueta para o Kaká e ficado feliz dele estar bem, dele ter voltado pro evento, dele não correr riscos, enfim. Mas eu fiquei muito mexida. Ali para mim foi porque eu penso sempre, eu acho que o hip hop é muito importante, campeonato pra gente é muito importante, batalha pra gente é muito importante, mas nada mais pode ser importante do que a a vida. nossa A vida. a vida, o ser humano, sabe? Eu acho que o amor ao próximo, né? Se importar com as pessoas, eu acho que isso tem que estar acima de tudo. E isso pra mim foi muito grave, porque eu vi ali um nível de prioridade ali que não deveria existir. E eu acho que ele podia ter morrido de fato. Foi muito grave o que aconteceu. E tanto da queda como o que aconteceu depois, né? Então, Uhum. é uma pena. É uma pena. Chato, Então, né? assim, de E campeonato, obrigado. de competição, foi o UK Biba E o Champs, sem Boy e o dúvida. Champs. E Essa vivência, evento 80, os anos isso. 80 de hip hop. E teve um evento especial para mim que foi na Guatemala, que se chamava Revolução Hip Hop Guatemala, que Uhum. foi o evento que me inspirou a fazer o 11H2, que é o projeto que eu tenho até hoje, né, que é um festival pela equidade de gênero e que contempla os 4 elementos do hip hop de forma igualitária, né? Então, esse Nossa. projeto, por exemplo, é algo que para mim marcou muito, né? Porque eles justamente tinham essa importância que eles deram para os 4 elementos do hip hop. Então, cada dia, eu nunca vi nada parecido até hoje. Uhum. Então, um dia era para DJ, outro dia era para grafite, outro dia era para MC, outro dia era para breaking. Nos 4 dias, tinham convidados internacionais de vários países. Eu era representante do Brasil, no caso, né, no breaking. Fui jurada lá e dei workshops. Mas nos 4 dias, tinham. Todo mundo ia nos 4 dias. Então, por exemplo, no dia do DJ, toda a galera do rap, do breaking, do grafite estava lá, prestigiando e Uhum. participando dos painéis, das rodas de conversa, dos workshops, dos shows. E era tudo gente muito famosa, assim. Foram vários artistas americanos, europeus, assim, de alto nível, assim. E todo mundo participava de tudo. E aí no dia do breaking, eu fiquei muito impressionada, porque foi o último. E eu falei, galera passou 3 dias indo em todos os eventos, será que o pessoal vai assistir o breaking? Vai ficar aí de Quando eu boa. subi no palco, que era numa arena, assim, era um palco aberto, Uhum. a céu aberto, mas era uma arena, assim, era um lugar bem bonito, assim. E aí o palco era enorme, assim. Quando eu subi no palco para me apresentar, eu olhei na plateia, que, meu, tava lotado, era muita gente, tipo, muita gente, sei lá, umas 1.500 pessoas, eu não sei. Tinha muita gente. E eu vi ali no público os rappers, os DJs, os grafiteiros, tipo, os famosões, todo mundo Uni- lá. União Tipo, mesmo, todo mundo né? lá, tipo, os artistas mais famosos, todo mundo lá na plateia pra assistir a Batalha de Breaking. Eu achei isso incrível. E isso me marcou muito porque eu nunca tinha visto isso, porque infelizmente cada elemento faz o seu corre, né? Faz o seu rolê, e poucas pessoas realmente vão nos outros rolês, né? Acompanham os outros elementos. E ali foi onde eu fiquei apaixonada. Ali eu vi o hip hop Acontecendo na, de verdade, né? acontecendo assim como deveria acontecer, sabe? Com todo Uhum. mundo junto, unido e acompanhando e se fortalecendo e um aprendendo com o outro e se conhecendo, sabendo realmente sobre a arte do outro, sabe? Tendo Uhum. essa troca, isso realmente para mim foi incrível. Foi um dos melhores eventos que eu já fui na minha vida, com certeza, na Guatemala.
Que maneiro, que maneiro. Porque realmente Foi. houve a união, né? O DJ tava lá, a galera da dança, os MCs, os grafiteiros estavam no dia do DJ e tal. E foi bem Teve segmentado, né? Pelo que você essa, falou. essa união, assim. Isso é É algo que eu nunca vi. Nunca vivi em outro lugar. E esse evento com certeza me marcou bastante. massa, que da hora, que da hora. Mila, chegamos à nossa parte final, que é Sim, onde... poderia fazer 2 horas, meu Deus! Nossa, e passou assim, ó. Passou assim. Sim, voando. Eu não sei vocês, galera, não sei você, meu, mas eu não senti passar. Cara, Eu tanta também informação, não. tanta história, que, meu, tô muito feliz porque a gente conseguiu aprofundar várias coisas muito legais e muito importantes. Até teve relatos de coisas que ninguém sabia. Muito obrigado por você ter aberto seu coração com relação a isso. De Obrigada. verdade. Certo? Obrigado mesmo por esse bate-papo, foi incrível. Galera, obrigado por vocês estarem aí com a gente. Meu, obrigado. Nossa, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. De verdade. Eu Espero, também. espero que tenha sido assim, tão gostoso quanto foi para mim. Espero que tenha sido gostoso para você, tanto quanto foi para mim, de Sim, verdade. com certeza. Eu Não, com adoro certeza. Um mesmo, prazer enorme. tá certo? Bom, então é isso, meu. Um beijão para você Para demais. você Tudo de bom, também. felicidade, sempre Obrigada. sucesso. É nós, estamos juntos. Galera, muito obrigado Tamo por junto. tudo. E é isso. E vamos que vamos, gente. Vida que segue. Bom, Valeu. então por aqui, gente. Beijos, paz, Mila. Paz, Tchau, tchau. tchau.